Se precisar, te pergunto no aplicativo. Tá bom, Bai Ningbin. Não estou com pressa de desligar. Você não parece muito bem. Aconteceu alguma coisa? Precisa da minha ajuda? Essa pergunta o deixou sem reação. Mas, Bai Ningbin, nós dois agora somos como aliados, né? Você me ajudou tanto, eu também tenho que te ajudar. Se ele não tivesse me explicado a matéria, eu nunca teria conseguido uma nota tão boa. E eu não posso simplesmente aceitar tudo de graça. A ajuda e o esforço dele, ainda mais sabendo que ele não precisa de dinheiro. Ao ouvir minhas palavras, Bai Ningbin, especialmente quando chamei nossa relação de aliados, deu um sorrisinho resignado. Bai Ningbin, tudo bem. No dia seguinte, quando cheguei na escola, o professor da turma entrou com uma expressão séria. Ele parou na frente da classe, parecendo furioso. Todo o corpo dele emanava uma forte pressão. Seu olhar se fixou em mim. Jian Xiaoyu, levante-se. Eu me levantei, encarando o professor, confusa. O professor disse, alguém me informou, que você colou na prova mensal. Você tem algo a dizer em sua defesa? Assim que ouvi a palavra colou, eu olhei ao redor da sala, e vi que todos os olhares estavam focados em mim. Principalmente o de Wang Yan, que estava sentada ao lado de Lu Jing. Nian, com um sorriso de satisfação no rosto. Suas notas na última prova mensal foram péssimas. E desta vez, de repente, você melhorou tanto. E isso é um pouco difícil de entender. Para termos certeza, decidimos preparar uma nova prova, para você refazer. Alguma objeção? Ao ouvir que eu teria que refazer a prova, é claro que não gostei. Wang Yan, impaciente, se levantou de um salto. Viu só? Eu não disse que você colou. Se você tivesse tirado essa nota por mérito próprio, do que teria medo? Qual o problema de fazer a prova de novo? Vendo-a me olhar com um ar de vitória, como se tivesse me pego no flagra. Achei aquilo ridículo. Você me acusa de colar sem ter nenhuma prova. O ônus da prova é de quem acusa. Você é quem deveria apresentar as provas, não é? Caso contrário, isso é calúnia. Se todo mundo fosse como você, e viesse me denunciar todo dia, eu teria que ficar refazendo provas sem parar? Assim é melhor eu nem vir mais para a aula. Assim que eu comecei a falar, Liu Huiyan também me olhou com uma certa surpresa. Minha personalidade antes sempre foi bem dócil. Quando os outros me intimidavam, eu geralmente tinha dificuldade em discutir com eles. Mas ela não esperava que, dessa vez, meu raciocínio estivesse tão claro. Essa pessoa na minha frente ainda sou eu. Ela me conhecia há tanto tempo, sabia tudo sobre mim. Mas agora, ela sentia que eu parecia ter mudado muito. Vendo que eu me defendi com bons argumentos, o professor disse, não é de se estranhar que os outros te questionem. Pedir para você refazer a prova é também para provar a sua inocência. Você não quer que todo mundo fique pelas suas costas, sempre duvidando de você, quer? Vendo que o professor continuava insistindo, e parecia não acreditar que eu conseguia aquela nota por mérito próprio, eu sorri e disse, professor, é claro que eu posso refazer a prova. Eu só acho que ser questionada assim, sem motivo nenhum, é um absurdo. Afinal, somos colegas de classe. A Wang ia me questionar dessa forma. Não sei qual é a intenção dela. Se eu for ainda melhor na próxima prova, ele não vai arranjar outra desculpa? Então, já que ele escolheu me denunciar sem nenhuma prova, ele tem que pagar um preço por isso, né? Se provarem que eu não colei, que tal pedir para ele ser expulso? Expulso. Ao ouvir a palavra expulso, o coordenador de turma hesitou, pensando consigo mesmo. Será que isso não é cruel demais? O Wang Yan tem notas melhores que as minhas, então é natural que o professor fique um pouco do lado dele. Eu disse que essa história dele me acusando de colar sem motivo, se espalhasse por aí, o impacto sobre mim seria enorme. Se eu não aguentasse a pressão de todo mundo, e resolvesse cometer suicídio, a minha situação não seria ainda pior? Assim que eu mencionei suicídio, a expressão de todos ficou tensa na hora. Eu olhei para Wang Yan e disse, e aí? Você não estava batendo o pé que eu tinha colado? Está com medo de apostar? É claro que aposto. Ao ver minha provocação, Wang Yan aceitou na mesma hora. Ele disse, indignado, para o coordenador, professor,
Eu estou disposto a apostar meu próprio futuro. As notas do Jian Xiaoyu. Todo mundo já sabe como são. Eu afirmo com toda certeza que ele colou. Ele se recusa a fazer a prova de novo e fica aqui só enrolando. Wang Yan já tinha certeza de que eu estava com a consciência pesada. Ele disse ao coordenador, mas, se ficar confirmado que o Jian Xiaoyu colou, então peça para ele ser expulso também. Eu não quero estudar na mesma escola que uma pessoa dessas. Beleza. Antes que o professor pudesse falar, eu já tinha concordado. O coordenador então disse, Jian Xiaoyu, depois da aula, vá direto para minha sala. Depois de dizer isso, ele saiu. Wang Yan me olhou com uma cara de quem estava adorando ver o circo pegar fogo. Liu Hu, Yan, ao me ver apostando minha expulsão, não se conteve e tentou me aconselhar. Jian Xiaoyu, você tem certeza que quer fazer essa aposta? Se descobrirem que você colou, você vai ter que ser expulso. Vai ser mais vergonhoso ainda. Se eu fosse você, iria pedir desculpas ao professor. Uma prova mensal não é nada demais. Se o seu pedido de desculpas for sincero, eu posso até ir falar com o professor por você. Afinal, você queria ganhar de mim e já me viu correr 10 quilômetros. Posso deixar isso pra lá. Vendo Liu Hu, Yan agindo como se fosse para o meu bem, eu a encarei. Ultimamente, ela mal falava comigo, sempre com aquele ar frio e superior. Mas agora, vinha com essa conversa mole, se fazendo de sábia. Eu dei um sorriso de canto. Você simplesmente acha que minhas notas são fruto de cola, não é? É por isso que está aqui me dando esse conselho falso. Em vez de tentar me convencer, por que não vai convencer o Wang Yan, hein? Ele é o melhor amigo do seu namorado. Embora quem tenha dado a cara a tapa tenha sido o Wang Yan, Lu Jinyan também não é inocente. Ele só usa essa imagem de pessoa discreta e indiferente, como um hábito. Eu não acho que ele não tenha nada a ver com isso. Na minha vida passada, eu vi muito bem que tipo de pessoa o Lu Jinyan era. Toda vez que eu e a Liu Huyan tínhamos algum problema, ele estava sempre do lado, cheio de sarcasmo e deboche. Liu Huyan era falsidade em pessoa. Ele tentou me aconselhar de boa vontade, mas percebeu que eu não estava nem aí. A expressão dele ficou fria. Estou fazendo isso para o seu bem, não percebe? Para o meu bem? Eu analisei Liu Huyan com curiosidade. O que foi? O trabalho de garçom no restaurante não está fácil? Se arrependeu e quer voltar a ser sustentado. Ao ouvir a palavra sustentado, o rosto de Liu Huyan ficou sombrio. Com a cara fechada, ele não disse nada. Ultimamente, o trabalho de meio período não andava nada bem. Seus estudos já eram puxados e o grêmio estudantil também tinha muitas coisas para resolver. Todos os dias ele ficava ocupado até tarde antes de poder voltar para casa. O ponto principal é que aquele dinheirinho não era suficiente para as despesas dele. Eu o acostumei a ser esbanjador. Depois que se acostumou com o bom e o melhor, ele descobriu como era difícil viver com uma renda menor, especialmente em relação a mim. Ele achava que eu era só um riquinho mimado dando piti que só queria dificultar as coisas para ele por alguns dias. Mas e agora? O que estava acontecendo? Por que eu não estava correndo atrás dele? Sendo que antes, não importava o quão mal eu o tratasse, ele sempre voltava todo grudento. Vendo que ele apenas ficou em silêncio, sem me contestar, eu dei um sorrisinho de canto. Você ainda está pensando que eu vou ficar com raiva por uns dias e depois, sem o menor orgulho, voltar a te agradar? Na verdade, eu conseguia entendê-lo. Afinal, ele estava acostumado a esbanjar. Depois que foi expulso de casa e ficou sem dinheiro, a lembrança daqueles dias era marcante demais para mim. Se você viveu uma vida apertada desde o começo, talvez não sinta tanto. Mas se acostumar a uma vida de luxo e depois voltar para a pobreza, essa sensação é realmente dolorosa. Naquela época, eu passava todos os dias deitado na cama, apenas fantasiando. Fantasiando sobre quando Liu Huyan de repente mudaria de ideia. E perceberia que eu era inocente, viria me perdoar e me levaria de volta. Mas eu esperei. E até o dia da minha morte, não o vi acreditar em mim. A única coisa que esperei foi ele se casando com outra pessoa. Esperei e descobri a verdade sobre como ele me incriminou. A vida de Liu Huyan agora também não deve ser nada fácil. De qualquer forma, fui eu que o sustentei por um bom tempo. Não preciso de Liu Huyan. Ele apertou os lábios. Se você ainda acha que eu vou voltar a te agradar,
pode tirar seu cavalinho da chuva. Isso é só um sonho. Se você quer que eu volte, por que não vem me implorar? Quem sabe, se eu te achar bem digno de pena, eu posso até ser um pouco legal e te dar um dinheirinho. Eu disse isso com um sorriso, mas por dentro, meu coração estava gelado. Não é como se eu realmente fosse perdoá-lo se ele viesse me implorar. Mas eu queria muito ver Liu Huyan implorando desesperadamente na minha frente. Ele é orgulhoso demais, e eu não suporto vê-lo assim. Na vida passada, ele me causou uma morte terrível. Nesta vida, não pretendo deixá-lo escapar tão facilmente. Então, é melhor dar a ele um pingo de esperança. Liu Huyan disse, nem pensar. Ele foi muito frio e não olhou mais para mim. Eu também não estava com pressa. Depois da aula, fui para a sala dos professores. Além do meu professor regente, o coordenador também estava lá, junto com outros 2 professores do mesmo ano. Eles prepararam uma nova prova para eu fazer. Depois que terminou, vários professores corrigiram as provas juntos e chegaram a um resultado. Minhas notas foram realmente muito boas. Isso provava que minhas notas na prova mensal não foram resultado de cola. O professor regente me olhou, um pouco surpreso. Parece que você realmente não colou. Só que, por que suas notas eram tão ruins antes? Eu me lembrei da minha antiga versão, que tinha perdido a cabeça por causa da Liu Huyan. E disse, eu era imaturo e não levava os estudos a sério, mas recentemente meus pais contrataram um novo tutor. O resultado foi notável. Talvez só quem já saiu da escola saiba o quão precioso é o tempo que se passa nela. Afinal, a escola é o único lugar relativamente justo que existe. Aqui, se você se esforçar, verá os resultados. É só depois de sair da escola que você descobre o quão cruel a sociedade pode ser. Eu voltei para a sala. O professor regente e o diretor vieram juntos anunciar o resultado. Depois de confirmarem que eu não colei, Wang Yan ficou completamente apavorado. Como assim? Como? Como ele pode não ter colado? O professor regente, com uma expressão fria, disse, o clima na nossa sala de aula anda muito ruim. Originalmente, os colegas deveriam se ajudar. Mas vocês, fazendo acusações sem fundamento contra um aluno que melhorou as notas, estão dando o pior golpe nele. Espero que isso sirva de lição para todos vocês. Eu olhei para o Wang Yan. Você disse que ia abandonar a escola. Não vai voltar atrás na sua palavra, vai. Ah, então parece que você quer voltar atrás. Nossa, quem diria que tem gente que não consegue nem cumprir a própria palavra, hein? Já que é assim, da próxima vez, é melhor não fazer apostas, tá bom? Vendo seu amigo ser intimidado, Lu Jingnian se meteu para defender a justiça. Somos todos colegas. Você não precisa agir desse jeito. O Wang Yan só fez isso para o seu bem, com medo que você pensasse besteira e seguisse pelo caminho errado. Ele não teve má intenção. Dê mais uma chance para ele. Assim que Lu Jingnian falou, os outros alunos também olharam para mim e disseram, é verdade, abandonar a escola é exagero demais, né? Eu abri um sorriso, olhando para aqueles rostos, falando de boca cheia, como se o problema não fosse com eles. Eles realmente puxam o saco do Lu Jingnian. O que o Lu Jingnian fala é lei. Eu olhei para ele e disse, já que você tem tanta pena dele, por que não abandona a escola no lugar dele? Que tal? Você? Lu Jingnian mordeu o lábio, me encarando. Logo, seus olhos se encheram de lágrimas, como se eu o estivesse maltratando. Isso fez com que todos os outros começassem a me acusar. Quem te ofendeu foi o Wang Yan, não o Lu Jingnian. Para que falar assim com o Lu Jingnian? É verdade, o Jingnian até te defende de vez em quando. Ele trata todos os colegas da mesma forma. Vendo que todos estavam contra mim, eu dei um sorriso de canto. Trata todo mundo igual? Acho que não, hein? Se fosse eu que tivesse que abandonar a escola hoje, ele também me defenderia? É claro que eu te defenderia, disse Lu Jingnian. Eu sempre, também disse aos outros colegas para te tratarem melhor. Ah, já chega! Eu não aguentava mais essa pose de bom moço dele. Virei para o Wang Yan e disse, se não quer abandonar a escola, tudo bem. Afinal, você é só uma pessoa sem palavra. Já que não quer abandonar a escola, que tal correr 20 quilômetros? Eu, disse o Wang Yan, olhando para mim,
Ele percebeu que eu sou mesmo cruel. 20 quilômetros. Isso não vai acabar com a vida dele? Ele já é péssimo em esportes. Se não consegue, então é melhor abandonar a escola. Eu bufei e me sentei. Na verdade, Wang Yan, abandonar a escola ou não, para mim tanto faz. Mas se eu não o punir, depois todo mundo vai achar que pode vir me pisar. Ele tem que pagar o preço. Correr? Eu corro. Não só vai correr. Enquanto corre, quero que peça desculpas em voz alta. Diga que você me acusou injustamente e que eu não trapaceei, para que todo mundo saiba o que você fez. Você não acha que está pegando um pouco pesado? Isso não vai fazer ele passar vergonha na frente da escola inteira e ser humilhado? Acho que, comparado a você, eu ainda sou bem boazinha. Depois da aula, Wang Yan foi correr os 20 quilômetros em troca da chance de não ter que abandonar a escola. Ele não tinha outra escolha. E eu não fiquei de bobeira, sentei nos degraus ali perto e fiquei vigiando ele correr. Eu não pretendia perdoar nem uma única volta dele. A resistência física dele, comparada à da Liu Huyan, obviamente não era páreo. Ele não corria rápido, ainda mais porque tinha que ficar gritando. Em pouco tempo, ele estava tão cansado que quase desmaiou. Lu Jingnian se aproximou e disse para mim, Xiaoyu, o Wang Yan já entendeu que errou. Deixa passar dessa vez, por favor. Ele não é como a Liu Huyan, que tem um bom preparo físico. Se ele correr 20 quilômetros, ele vai morrer. Então quer dizer que se eu fosse levado à morte pelos boatos de vocês, seria bem feito para mim? Mas você está ótima agora, não está, disse Lu Jingnian. Você não é o tipo de pessoa que se deixa bater. Virei meu olhar para o rosto de Lu Jingnian. A luz da tarde batia nele. E, contra a luz, seu rosto ficava na sombra, difícil de enxergar, com um certo ar de superioridade. Lembrei que, antes da minha morte trágica, Lu Jingnian me ligou de propósito só para zombar de mim. E quanto a tudo que a Liu Huyan fez, eu não sei se o Lu Jingnian participou ou não, mas ele sempre soube de tudo. Eles se juntaram para me matar, e agora ele vem aqui dizer que eu estou exagerando? Você é mesmo um cara de pau, eu disse. Até quando vai fingir que é esse santinho inofensivo? Você não acha que eu deveria ser como os outros alunos e te bajular, aceitando tudo que você diz? Se não está satisfeito, então vá correr no lugar do Wang Yan. Pare de dar palpite e vá correr. Vendo Lu Jingnian ser confrontado, Liu Huyan se aproximou e disse, Jian Xiaoyu, não passe dos limites. O Jingnian só estava te dando um bom conselho. Se acontecer alguma coisa com ele daqui a pouco, você não vai poder arcar com as consequências, Jian Xiaoyu. Ela levantou a cabeça e olhou para ele. O que foi? A donzela salvando o herói. Ele deu uma olhada para Liu Huyan. Vendo a expressão feia dela, ele nem se deu ao trabalho de discutir. E se virou para Jian Xiaoyu, dizendo, Jian Xiaoyu, você me odeia tanto e fica perseguindo meus amigos. É por causa da Liu Huyan? Você acha que fui eu que o roubei de você? Então eu o devolvo para você, simples assim. Jingnian, disse Liu Huyan, não diga uma coisa dessas. Eu não gosto nem um pouco dele. Liu Huyan imediatamente demonstrou sua lealdade a Lu Jingnian. Os dois pareciam um casal completamente apaixonado. Jian Xiaoyu é como aquela amante malvada. Eu comecei a rir e disse, pode ficar para você, Liu Huyan. Eu não coleciono lixo. Antes que Liu Huyan pudesse responder, Jian Xiaoyu continuou, e sobre você dizer que eu maltratei o Wang Yan. A escola inteira sabe que foi ele quem me maltratou. Eu já estou sendo muito generoso. Se ele não quiser correr, pode simplesmente largar a escola. Eu não estou impedindo ele. Antes, ele queria ser uma boa pessoa, criar uma imagem de bonzinho que não maltratava ninguém. No fim, acabou que ele foi o maltratado. Renascido nesta vida. Ele só quer viver bem e não se importa com o que os outros pensam dele. Vendo que ele era um caso perdido, Liu Huyan se virou para Lu Jingnian e disse, Jingnian, do jeito que ele está, não precisamos nos preocupar. Se algo realmente acontecer com o Wang Yan, ele vai se arrepender amargamente. Vamos embora. Dito isso, ela puxou o Lu Jingnian e eles saíram da frente de Jian Xiaoyu. Wang Yan não tinha fôlego e, depois de correr apenas 10 quilômetros, desmaiou e foi levado por Liu Huyan. Huyan e Lu Jingnian ligaram para o hospital e o levaram.
Jian Xiaoyu foi atrás. Liu Huiyan olhou para Jian Xiaoyu, com um ar de quem se delicia com a desgraça alheia. E aí, tá feliz agora? Estou feliz. Por que não estaria? Jian Xiaoyu pegou o celular e ligou para o diretor do hospital. Ele pediu que o diretor arranjasse o melhor médico disponível. Em seguida, ele pagou todas as despesas médicas. Originalmente, Liu Huiyan e Lu Jingnian queriam usar o desmaio de Wang Yan como pretexto para criar caso, mas agora, ficaram sem ter o que dizer. Lu Jingnian ficou de guarda no quarto do hospital, olhando para Wang Yan, que acabará de acordar. Você está bem? Wang Yan abriu os olhos, viu Lu Jingnian e disse: Lu Jingnian. Lu Jingnian deu um tapinha gentil em seu ombro. Como você está se sentindo agora? Eu não me sinto bem em lugar nenhum. Wang Yan começou a se fazer de coitado. Jian Xiaoyu, com uma caixa de iogurte na mão, bebia tranquilamente. Os especialistas acabaram de te examinar. Você está perfeitamente saudável, só tem um preparo físico horrível. A recomendação é que você se exercite mais. Amanhã, na escola, lembre-se de completar os 10 quilômetros restantes. Wang Yan arregalou os olhos. Ele já tinha desmaiado e Jian Xiaoyu ainda queria que ele corresse mais 10 quilômetros. Essa pessoa não podia ser tão cruel. Você quer me matar? Calma, você não vai morrer. Jian Xiaoyu disse, se você desmaiar, todos os especialistas do hospital estarão a seu serviço. Vendo Wang Yan, com um rosto vermelho de raiva, Jian Xiaoyu ergueu as sobrancelhas e disse, com uma voz suave, o quê? Você não vai tentar dar para trás, vai? Que tal então você escolher largar a escola? Não passe dos limites. Jian Xiaoyu disse, ouvi dizer que seus pais trabalham no grupo Jintian. Vendo que Jian Xiaoyu havia mencionado sua família, Wang Yan arregalou os olhos e o encarou. Jian Xiaoyu, você me investigou? E daí se investiguei? Wang Yan cerrou os punhos. Amanhã, eu vou terminar de correr. Fico mais tranquilo assim. As despesas médicas já foram pagas, não se preocupe. Enquanto você não terminar seus 10 quilômetros, mesmo que você morra, eu farei os médicos te ressuscitarem. Depois de dizer isso, Jian Xiaoyu saiu pela porta. Liu Huiyan observou a expressão fria em seu rosto enquanto ele saía e franziu a testa. Wang Yan não tinha nada sério. Depois de receber soro e descansar no hospital, Lu Jingnian e Liu Huiyan o levou para casa. Jian Xiaoyu também não perdeu tempo. Assim que chegou em casa, pegou os recibos de pagamento e o laudo médico do hospital, tirou fotos e postou no grupo da turma. Tendo visto tantos golpes desse tipo, ele não daria brecha para ninguém. Depois de resolver tudo isso, ele finalmente se deitou na cama. No dia seguinte, Wang Yan foi, obedientemente, correr os 10 quilômetros. Depois desse incidente, na frente de Jian Xiaoyu, ele não se atrevia mais a ser arrogante como antes. Mesmo que estivesse insatisfeito, só ousava falar pelas costas, sem coragem de apontar o dedo ou dar ordens na frente de Jian Xiaoyu. Os outros colegas, ao verem Jian Xiaoyu, também passaram a tratá-lo com mais cautela. Todos viram no que dava mexer com Jian Xiaoyu. E o principal, ele tinha muito dinheiro. Se arrumasse briga com ele, ele até pagava suas contas do hospital. Agora, não o chamavam mais de gado. Nem comentavam mais sobre suas notas ruins. Apenas ficavam cochichando pelas costas todos os dias, dizendo que ele era sustentado por uma mulher mais velha. A fofoca chegou até o fórum da escola. E sabe-se lá quem foi que até postou uma foto dele. Quando Jian Xiaoyu viu, o post já tinha muitas respostas. Agora eles não têm coragem de enfrentá-lo, só se atrevem a falar essas coisas na internet. Afinal, online, por trás de um perfil anônimo, não dá para saber quem fez o quê. Na segunda-feira à tarde, eu tinha acabado de sair da escola. Eu estava saindo do campus, quando vi duas garotas bem bonitas paradas no portão. Pelos uniformes que usavam, deviam ser da escola número 1, porque Bai Ningbin também usa o uniforme da escola número 1. Alguns garotos viram as duas e não resistiram a comentar. Que linda! É a Lan Yingjin. Ela é do clube de tênis da escola número 1. Antes, meus olhos só viam Liu Huiyan, então nunca reparei muito nas outras garotas. Lan Yingjin, acho que já ouvi esse nome, mas não fazia ideia de como ela era.
Dando uma olhada na Lan Qingjin agora, percebi que ela tem um corpo bonito. Mas, para dizer que é bonita, comparada com a Bai Ningbin, ela fica muito para trás. Não sei como pude ser tão cego na minha vida passada a ponto de rejeitar a Bai Ningbin. Olhando de novo para a Bai Ningbin, agora, percebo que ela é incrivelmente linda. Comparada a qualquer uma, ela sempre sai ganhando. O motorista já estava esperando no portão. Eu estava prestes a entrar no carro, quando Lan Yinjin bloqueou meu caminho. Você é o Jian Xiaoyu, certo? Lan Yinjin me encarava com curiosidade. Eu perguntei, friamente, quem é você? Acho que a gente não se conhece, né? Lan Yinjin abriu um sorrisinho de canto. Então você é o tal estudante que é sustentado por uma mulher mais velha? Ultimamente, sua história virou o assunto do momento nos fóruns e chegou até a nossa escola. Claro, também dizem que é melhor não mexer com você. A história de como eu dei uma lição no Wang Yan também se espalhou por aí, com todos os detalhes. Ser cantada assim na cara dura foi até interessante. Eu nem fiquei brava. Com toda a calma, eu perguntei para ele. Seu nome é Lan Yinjin, certo? Lan Yinjin me encarou, chocado. Como você sabe meu nome? Ouvi dizer que você era bancado pela Liu Huyan. É verdade? Não me diga que você se apaixonou por mim? Eu não sou do tipo que vive às custas de mulher. Ele disse, agarrando o peito, como se eu estivesse perguntando o nome dele para assediá-lo. Achei aquela ceninha narcisista dele ridícula. Sua família é tão pobre que não tem espelho em casa? Se for o caso, eu te dou um dinheiro para comprar um e se olhar direito. Até parece que eu ia me interessar por você. Dito isso, coloquei a mochila nas costas e fui embora. Ouvindo meus insultos, Lan Yinjin sentiu seu orgulho ferido. Ei, que jeito é esse de falar? Mas eu nem dei bola. Entrei direto no carro. Lan Yinjin ficou parado onde estava, e um sorriso lentamente surgiu em seus lábios. Seu nome é Jian Xiaoyu, não é? Ousar dizer que eu sou feio. Ah, eu não vou esquecer disso. Quando cheguei em casa, o Bai Ningbin estava lá. Ele tinha sumido por uns dias e finalmente apareceu. O da Bai, que não o via há dias, estava todo carinhoso com ele. Perguntei, já resolveu suas coisas? O Bai Ningbin se levantou. Eu olhei de relance e percebi que ele era bonito demais. Eu disse, pensei que você tinha achado muito chato me dar aula e não ia mais voltar. Até procurei outros professores esses dias, mas descobri que as aulas deles não eram tão boas quanto as do Bai Ningbin. Ele respondeu, não é isso. É que eu andei meio ocupado. Ah, você não precisa me explicar. Eu já fico muito feliz só de você vir me dar aula. Se tiver outras coisas para fazer, pode ir tranquilo. Na minha vida passada, eu o tratei tão mal. E mesmo assim, ele pensou em mim até o fim. Chegou a pedir para os homens dele recolherem meu corpo. Perto do que eu fiz com ele, ele só ter ficado ocupado por uns dias não é absolutamente nada. Ao me ouvir dizer isso, o Bai Ningbin acenou com a cabeça. Eu disse, toda animada, vamos para a aula. Então, eu e o Bai Ningbin fomos juntos para o escritório. Como não o via há dias, eu tinha acumulado um monte de perguntas para ele. Enquanto eu fazia a lição, o Bai Ningbin ficava me observando do lado. É claro que ele também tinha visto as notícias sobre mim na internet. No começo ele ficou um pouco preocupado, imaginando se eu não estaria muito triste. Mas, quando me viu, percebeu que eu estava bem. Por isso, ele acabou não dizendo as palavras de consolo que tinha preparado. O celular do Bai Ningbin vibrou com uma mensagem. Ele pegou o celular, deu uma olhada e viu que era do Lan Yinjin. A mensagem dizia, Ningning, você vem para o jogo de tênis na quinta, né? Com certeza. Apesar de Bai Ningning já ter prometido que ia, ele vivia preocupado que Bai Ningning mudasse de ideia. Afinal, o Bai Ningning era uma pessoa que sempre agia de forma meio. Bai Ningbin respondeu com uma única sílaba, uhum. Depois da aula, Bai Ningbin disse, esta semana eu vou na sua escola. Hã? Olhei para ele, surpresa. Bai Ningbin continuou, vai ter um jogo de tênis. O jogo vai ser na quadra de tênis de Bashun. Então eu vou lá torcer por você. Eu disse. Ao me ouvir dizer isso, o Bai Ningbin assentiu.
Ele se lembrou que, antigamente, toda vez que me via, eu estava sempre seguindo a Liu Huiyan. Ao que parece, meus olhos só conseguiam ver aquela pessoa e mais ninguém. Talvez eu nunca tenha prestado atenção em mim mesmo. E agora, ao me ouvir dizer que eu ia torcer por mim mesmo, Bai Ningbin tinha um sorriso quase imperceptível de satisfação. A competição era na quinta-feira à tarde e ainda nem tinha começado. Mas a escola já estava toda agitada. O nível do tênis feminino do primeiro colégio sempre foi bem alto. Todo mundo estava cochichando. A Lan Yinjin veio na nossa escola outro dia. Ela é linda demais. Que nada. Nem se compara com a nossa Liu, a gata da escola. A Liu Huiyan é perfeita em tudo. Tira notas boas, joga tênis muito bem e ainda por cima é linda. Por isso ela tem muitos fãs na escola. Lu Jingnian tem andado bem irritado esses dias. Principalmente desde que eu falei que o pai da Liu Huiyan é um viciado em jogo. Isso o deixou muito incomodado. Ele já viu gente assim antes. Eu olhava para o meu livro, com preguiça de dar atenção a eles. Se fosse antes, num jogo da Liu Huiyan, eu com certeza seria o primeiro a organizar a torcida para ela. Agora, pensando bem, essa atitude parece ridícula. Por que andam dizendo que eu estou saindo com uma mulher mais velha? Os outros estavam ocupados demais torcendo pela Liu Huiyan e nem me chamaram. Mas tinha gente discutindo. Ouvi dizer que o Bai Ningbin também é do primeiro colégio. Será que ele vem? O Bai Ningbin é o único que em toda prova consegue ficar numa posição melhor que a da Liu Huiyan. O nome dele marcou todo mundo. Acho que ele não vem, né? Dizem que ele raramente participa de competições. Conseguir vê-lo é uma coisa muito rara. Ao ver que estavam falando do Bai Ningbin, o rosto de Liu Huiyan ficou meio sombrio. Ela parecia bem desconfortável. Seu olhar se moveu lentamente na minha direção. Ao me ver imerso no livro, ela não pôde deixar de se sentir um pouco irritada. Ela pensou, será que ele não vai mesmo vir torcer por mim? Ela se virou para mim e disse, você estudando tanto assim todo dia. Isso tem algum sentido? Vendo que ela, de repente, se importava comigo, dei um sorrisinho de canto. Claro que tem. Eu não sou como você, que já tem notas boas. É natural que eu tenha que me dedicar mais. E aí? Não aguenta me ver progredindo? Liu Huiyan negou. Como assim não aguento ver você progredindo? Eu continuei, com arrogância, afinal, eu sou tão rico. E tão bonito. Se minhas notas ainda ficarem melhores que as suas e as do Lu Jingnian, o que vai ser de vocês? Liu Huiyan ouviu e deu uma risadinha. Jian Xiaoyu, você realmente progrediu. Mas você mal conseguiu entrar no top 200. Quanto mais você avança, mais acirrada fica a competição. Quem sabe na próxima você não cai de novo. Até parece que eu tenho medo que você me supere. Para ela, ele ter entrado no top 200 já era um milagre. Que ele pudesse superá-la, Liu Huiyan achava impossível. Que Bai Ningbin a superasse. Ele sim, tinha um talento fora do comum. Liu Huiyan nem conseguia entender como o cérebro dele funcionava. Mas o Jian Xiaoyu, não importava o quanto se esforçasse, jamais conseguiria superar seus tantos anos de dedicação. Eu disse calmamente, quem sabe, né? Quem pode prever o futuro? Liu Huiyan disse, não vou perder meu tempo com você. Tenho que ir me preparar para a competição. Dizendo isso, ele se levantou e saiu da sala de aula. Lu Jingnian, que estava sentado ao meu lado, não perdeu um detalhe da conversa entre Liu Huiyan e eu. Meus dedos se fecharam sem que eu percebesse. Eu já estou sendo bancado, e ainda assim pensando em seduzir a Liu Huiyan. Será que ele não acha isso nojento? Mas, mesmo assim, ele se aproximou com um ar superior e me perguntou, Jian Xiaoyu, daqui a pouco vamos torcer pela Liu Huiyan. Quer vir com a gente? Desde que eu e Liu Huiyan paramos de nos falar, ela também parou de dar presentes a ele. Por isso, Lu Jingnian achou que era melhor me puxar de volta para o lado deles, em vez de cortar relações de vez. Se eu continuasse a gostar da Liu Huiyan, eu gastaria dinheiro com ela. Assim, ele e a Liu Huiyan não passariam um aperto. Agora, a Liu Huiyan está ocupada todos os dias com trabalhos de meio período, e o dinheiro que ela ganha mal dá para se sustentar. Ele nem pode mais levá-la para casa todos os dias como antes.
A vida dela é completamente diferente de quando eu a sustentava. De qualquer forma, a Liu Huyan nunca gostaria de alguém que dorme com mulheres mais velhas por dinheiro. Mesmo que eu continuasse gostando dela, ele não teria com o que se preocupar. Quando ouvi a sugestão de Lu Jingnian, recusei na hora, eu não vou. Lu Jingnian olhou para mim. Por quê? Na verdade, a Huyan ainda te trata muito bem. Ela sempre fala bem de você. De qualquer forma, nós éramos todos amigos. Não precisa deixar o clima tão pesado, né? Levantei a cabeça e olhei de relance para Lu Jingnian, lembrando que, na minha vida passada, para fazer Liu Huyan se casar comigo, eu entreguei a empresa da minha família para ela. Naquela época, Lu Jingnian também vivia no meio de nós, falando bem da Liu Huyan. Ele era muito generoso. Nunca se importou se eu ia roubar a Liu Huyan dele. Antigamente, eu até achava o Lu Jingnian um cara legal, mas depois descobri que não era que ele não se importava. Na verdade, ele sabia muito bem que a Liu Huyan gostava dele e que nunca gostaria de mim. Mas se ficasse comigo, a Liu Huyan teria muitas vantagens. Agora, ouvindo Lu Jingnian defender a Liu Huyan, eu não caí naquela conversa. Eu sou bem seletivo com minhas amizades. Lu Jingnian ficou chocado com a minha resposta. Os outros, vendo que eu não dei moral para o Lu Jingnian, começaram a defendê-lo. Ah, qual é, Lu Jingnian? Para que dar atenção para ele? Se ele não quer ir, deixa para lá. Depois de dizerem isso, eles foram embora, se preparando para torcer pela Liu Huyan. Eu me ocupei por um tempo e depois fui para o ginásio. Liu Huyan já tinha colocado sua roupa de ginástica e estava parada na frente de Lu Jingnian. Ele a observava, com um leve sorriso no rosto. O rosto dela era de uma garota doce, mas sem o uniforme escolar, seu corpo esguio revelava curvas perfeitas. Ela adora esportes. Ao vê-la assim, as bochechas de Lu Jingnian coraram. Assim que me viu chegar, o olhar de Liu Huyan se fixou em mim. Você não disse que não vinha? Lu Jingnian seguiu o olhar de Liu Huyan e me viu. Jian Xiaoyu. Eu olhei para os dois, agindo como um casal apaixonado. Ignorei-os e fui direto para a arquibancada, procurar um lugar bom para sentar. Procurei por um tempo e finalmente encontrei um assento na primeira fila. Fiz questão de sentar um pouco longe de Lu Jingnian e do grupo dele. Assim que me sentei, não vi a Bai Ning, mas vi a Lan Yinjin, que encontrei há uns dias. A Lan Yinjin veio até mim e disse, Jian Xiaoyu, sobre aquela vez que você me xingou, você não acha que deveria me pedir desculpas? Eu não pude evitar de dar um sorriso sarcástico. Você tem certeza de que não foi você quem me provocou primeiro da última vez? Se ela não tivesse dito que eu era bancado por uma velha, eu não a teria xingado. A Lan Yinjin me olhou, confusa, e perguntou, onde foi que eu te provoquei? Eu respondi, você disse que eu era bancado por uma velha. Isso por acaso é educado? Se eu não xingasse você, quem mais eu xingaria? A Yinjin disse, mas é o que todo mundo está dizendo. Eu retruquei. Então, se todo mundo disser que você é lésbica, você também seria? A Lan Yinjin perguntou, em alerta. Quem disse isso? Vendo que ela realmente acreditou, eu não consegui segurar a risada. Lan Yinjin me lançou um olhar curioso e disse, sem desistir, da última vez que você perguntou meu nome. Foi porque você queria me bancar. Fiquei sem palavras. Parece que você não se olhou no espelho quando chegou em casa. Lan Yinjin perguntou de novo. Quem você acha mais bonita, eu ou a Liu Huyan? Embora Liu Huyan seja uma piada no colégio 8, a Lan Yinjin sentia que não ficava para trás em comparação. Ela sorriu e disse, o quê? Você quer ficar com ela? Com medo do que eu pudesse dizer, a Lan Yinjin me interrompeu rapidamente. Ela disse, o que eu quero dizer é, será que eu tenho uma chance? Afinal, você gostava tanto dela antes. Que tal gostar de mim agora? Dizendo isso, ela deliberadamente passou a mão no cabelo. E piscou para mim. Os garotos ao lado não se contiveram e exclamaram, que linda! Eu nunca tinha visto uma cantada tão brega. Eu não estava com a menor vontade de dar atenção a ela. Nesse exato momento, um grito ecoou pelo ginásio. Eu olhei na direção da entrada e vi que era Bai Ning. A Ningbin tinha chegado. Antes, todo mundo estava de olho na Lan Yinjin. Mas assim que viram a Bai Ningbin, todos os olhares se voltaram instantaneamente para ela. Ninguém esperava que a Bai Ningbin fosse aparecer.
Ao ver a Bai Ningbin, Alan Yinjin parou de falar comigo e correu na direção dela. Mana Ningbin. Ao ver a Bai Ningbin, eu não pude deixar de abrir um sorriso. Eu até acenei para ela. A Bai Ningbin me viu, mas sua expressão continuou indiferente. Lan Yinjin ficou parada em silêncio ao lado da Bai Ningbin. Seguindo o olhar da Bai Ningbin, ela me viu, acenando todo animado para ela, e deu um sorrisinho de canto de boca. Ah, então ele não me dá bola porque está de olho na minha Mana Ningbin. Que pena! A Mana Ningbin nunca se interessou por homens. Ela nunca dá a mínima para esses garotos. Ele vai se decepcionar. A Bai Ningbin e a Lan Yinjin foram se aquecer juntas, mas todos estavam olhando para ela. A Liu Huyan não perdeu a minha expressão. Vendo que, assim que a Bai Ningbin apareceu, eu virei um completo gado, ela não pôde deixar de dar uma risadinha. Jingni olhou para ele e disse, Jian Xiaoyu, será que ele se apaixonou pelo Bai Ningbin? Na verdade, no momento em que o Bai Ningbin apareceu, Lu Jingnian também foi instantaneamente atraído pelo charme dele. No entanto, ele sabia muito bem em seu coração que uma pessoa como Bai Ningbin, ele estava fadado a nunca ter uma chance. Ele não só é excelente em todos os aspectos. Ouvi dizer que a família dele também é muito rica, e ainda dizem que ele não gosta de garotos. Comparado a Liu Huyan, é claro que ele não iria se apaixonar por alguém com quem não tem a menor chance. Mas eu não esperava que ele fosse tão iludido. Um cara que é bancado por uma velha se acha no direito de desejar a lua no céu. Bai Ningbin. As notas dele são melhores que as minhas, a família dele é melhor que a minha, ele é mais rico que eu. Se ele quisesse o Liu Huyan, eu até entenderia, mas ele dar em cima do Bai Ningbin. Lu Jingnian realmente não conseguia entender. Liu Huyan não respondeu nada. Vou me aquecer. Ele achou que eu vim para vê-lo, mas, na verdade, eu vim para torcer pelo Bai Ningbin. Liu Huyan sentiu uma irritação imensa. Ele pensou que no momento em que eu parasse de prestar atenção nele, ele com certeza ficaria mais feliz que qualquer um, porque eu era como um chiclete grudado nele, que não dava para desgrudar. Mas agora que eu não sou mais dependente dele, é ele quem se sente extremamente irritado. Sempre foi assim. Ele sempre considerou Bai Ningbin um grande rival. Durante o tempo em que viveu na casa da família Jian, ele percebeu que o pai Jian planejava arranjar um casamento para mim, e essa pessoa era o Bai Ningbin. Naquela época, ele ainda pensava, e daí que o Bai Ningbin é melhor que eu, Liu Huyan, em tudo. O homem com quem ele vai se casar é o cachorrinho dele, eu nem gosto dele mesmo. Toda vez que ele pensava nisso, o coração dele se enchia de alegria. Depois de se sentir um fracassado por tanto tempo, ele finalmente pôde desabafar. Mas agora, eu segui em frente. Eu desviei toda a minha atenção para o Bai Ningbin. Liu Yan parecia muito desconfortável. Wang Yan estava de pé ao lado de Lu Jingnian. Ao me ver sentado na arquibancada, comprei umas águas e distribuí para os outros garotos ao meu redor. No meio deles, tinha gente que já falou mal de mim. Afinal, eles não são da minha turma, então é normal que falem mal de mim. Mas agora, interagindo comigo, eles descobriram que eu sou uma pessoa bem legal e aceitaram o que eu ofereci. O olhar de alguns garotos para mim também se tornou muito mais gentil. Wang Yan olhou para Lu Jingnian e disse, ele está tentando conquistar as pessoas? Lu Jingnian respondeu com indiferença, o Bai Ningbin está aqui, ele com certeza quer se exibir, né? Wang Yan olhou para Lu Jingnian, surpresa. Você quer dizer que ele quer ir atrás do Bai Ningbin? Meu Deus! Ele enlouqueceu? Por acaso o Bai Ningbin viraria a namoradinha dele? Um cara como ele, que já foi para a cama com uma mulher velha. Quem iria querer? Eu nunca vi alguém que dorme com uma velha e ainda tem a coragem de ser tão exibido. E nem tenta disfarçar. Eu acabei de ver a Lan Yinjin falando com ele. Será que para ele serve qualquer um que seja mais ou menos bonito? Lu Jingnian não pôde deixar de suspirar. O cara tem cacife para isso. O objetivo dele ao vir para a escola não é estudar. Na verdade, ele é bem digno de pena. Se tivesse pais para cuidar dele, a situação talvez fosse diferente, né? Disse Wang Yan com desdém. Digno de pena? Você que é boazinha demais e fica pensando nos outros o tempo todo, Wang Yan. Agora só ousam zombar de mim pelas costas. Não se atrevem a dizer nada na minha cara.
A partida de tênis feminina começou logo em seguida. Eu assisti com muita atenção. A partida de hoje estava especialmente intensa. Assim que começou, Lan Yingjin e Liu Huyan, as duas jogadoras, levaram 2 cartões amarelos logo de cara. Isso deixou a plateia toda chocada. Normalmente, o jogo não começa de forma tão agressiva. No início, Liu Huyan estava focada em Bai Ningbin. Ela achava que precisava jogar melhor que Bai Ningbin para que eu voltasse a notá-la. Ela pode não gostar de mim, mas eu não posso deixar de gostar dela. Ela queria me mostrar que era ela a pessoa que eu deveria gostar o tempo todo. Mas, do nada, apareceu Lan Yingjin, que não parava de provocá-la. Para Bai Ningbin, uma partida como essa era moleza. Ele estava muito acima do nível do time da escola. Embora o time da escola número 1 fosse de alto nível, Bai Ningbin ainda estava em outro patamar jogando com eles. Depois de rebater algumas bolas, ele começou a pegar leve. Eu o observava em silêncio. Percebi que o estilo dele era completamente diferente dos outros. Comparado a Liu Huyan, que queria vencer, mas não encontrava uma brecha, ele parecia estar ali apenas para se divertir. Quando o segundo tempo acabou, a área de descanso deles ficava bem na minha frente. Sentado ali, Bai Ningbin olhava fixamente para Lan Yingjin. Por que está se esforçando tanto hoje? Ele viu Lan Yingjin encarando Liu Huyan sem parar. Se fosse antes, ela não faria isso. Lan Yingjin respondeu, um cara disse que eu sou feia. Tenho que me esforçar para mostrar do que sou capaz, para ele entender o poder da mamãe aqui. Bai Ningbin ouviu as palavras de Lan Yingjin, mas não deu muita importância. Depois de beber água, Lan Yingjin se virou e me viu sentada na arquibancada. Ela abriu um sorriso e gritou, e aí? Eu arraso, não arraso? A sua Liu Huyan está levando uma surra de mim. Depois que Lan Yingjin disse isso, Bai Ningbin, que estava ao seu lado, olhou para ela de relance. E sem saber por quê, Lan Yingjin sentiu um arrepio na nuca. Em contraste com o entusiasmo ardente de Lan Yingjin, percebi que Bai Ningbin não demonstrava muito interesse por mim. Por exemplo, desta vez que Lan Yingjin se virou para me olhar, ele nem sequer olhou, apenas ficou sentado onde estava. A personalidade dele já é naturalmente muito fria. Ele provavelmente não gosta de chamar atenção em ocasiões como esta. Mas, quanto mais ele era assim, mais interessante eu o achava. Com um sorriso no rosto, gritei, Bai Ningbin, você é incrível. Lan Yingjin me ouviu chamar por Bai Ningbin e bufou. Virando-se para Bai Ningbin, ela disse, o meu homem está fazendo isso de propósito para me irritar. A gente brigou há uns dias, e ele está guardando rancor até agora. Bai Ningbin olhou de lado para a boca grande de Lan Yingjin. É mesmo? Ele não se virou para me olhar, mas se alguém prestasse atenção, veria que suas orelhas estavam visivelmente vermelhas. No segundo tempo, a Bai Ningbin jogou com uma seriedade incrível. No primeiro tempo, a disputa entre a Liu Huyan e a Lan Yingjin tinha sido acirrada, ponto a ponto. Mas no segundo tempo, a Bai Ningbin entrou, e a Liu Huyan não teve a menor chance contra ela. No final, o jogo terminou com uma vitória esmagadora da escola N Graus 8. Perderam feio. E quem sofreu a pior derrota, claro, foi a Liu Huyan. Antigamente, todo mundo comparava a Bai Ningbin da escola N Graus 1 com a Liu Huyan da escola N Graus 8. Elas eram constantemente colocadas uma contra a outra. Com o tempo, a opinião geral era de que as duas tinham praticamente o mesmo nível de habilidade. Mas o jogo de hoje revelou a verdade. A Liu Huyan não era páreo para Bai Ningbin em nenhum aspecto. Quando eu vi a Bai Ningbin marcar o ponto da vitória, eu fiquei louco de empolgação na arquibancada. Eu nunca tinha reparado direito nessa tal de Bai Ningbin antes. Não fazia ideia do quão boa ela realmente era. Agora vejo que eu era muito cego. A Wang Yan e o Lu Jinian tinham organizado uma torcida para Liu Huyan, mas depois do resultado, eles ficaram completamente sem ter o que dizer. Já do meu lado, que tinha mais fãs da Bai Ningbin, todo mundo estava explodindo de felicidade. E eu não conseguia tirar os olhos da Bai Ningbin. Cheguei até a dar uns gritinhos baixos para ela. A Wang Yan disse, esse aí parece que esqueceu que é da escola N Graus 8. Sorte a dele que a Bai Ningbin não dá a mínima para ele. Senão seria nojento demais. Mal a Wang Yan terminou de falar, a Bai Ningbin, que tinha acabado de sair do jogo, veio em direção à arquibancada e parou bem na minha frente.
Quando ela se aproximou, os outros caras começaram a cochichar. Eu olhei para ela e disse: "Você é incrível, Bai Ningbin." Ela abriu a boca: "Me dá uma garrafa de água." A voz dela era suave e delicada como uma brisa de primavera. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser tão talentosa e ainda ter uma voz tão cativante. O cara que estava mais perto dela estendeu uma garrafa d'água na hora, mas a Bai Ningbin não pegou. Ela ficou olhando para mim. Então, eu peguei minha água e ofereci para ela. "Você é boa demais." Minha voz saiu bem suave, mas essas poucas palavras fizeram os cantos da boca da Bai Ningbin se curvarem um pouquinho para cima. Sob o meu olhar, ela bebeu a água, glub, glub. Alan Yinjin, que antes estava querendo chamar a atenção, viu a cena e ficou de olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu me esforcei tanto hoje para me destacar, porque eu queria impressionar ela. Mas no fim, ela tomou a iniciativa primeiro. E o mais importante é que a Ningbin nunca se interessou por caras. Mesmo nos jogos, ela sempre traz a própria água e não tem contato nenhum com os garotos. Ela não gosta que ninguém chegue perto. Na escola, ela sempre foi do tipo mantenha a distância. Então quer dizer que a Ningbin também se interessou por ele? Esse pensamento deixou Alan Yinjin em choque. Depois de beber a água, a Bai Ningbin se virou para mim e disse: "Vou me trocar primeiro. A gente volta junto depois da aula." Eu concordei com a cabeça. "Tá bom." A Bai Ningbin se virou e foi embora. Alan Yinjin já estava de queixo caído, em estado de choque. "Ningbin, você conhece ele?" A Bai Ningbin respondeu calmamente: "Estou afim dele. Agora tá todo mundo fofocando que eu sou bancado por uma mulher mais velha, mas o Bai Ningbin disse que está correndo atrás de mim." E ele usou essa palavra, correr atrás. O Bai Ningbin precisa correr atrás de alguém? Normalmente, não bastaria ele só dar um sinal. E as pessoas não se jogariam aos pés dele para serem seu namorado? Vendo que Alan e Yinjin estavam encarando, Bai Ningbin perguntou: "Qual é? Você tem algum problema com isso?" Alan Yinjin não teria a menor coragem de ter qualquer problema. Ela só não imaginava que eu era a pessoa que o Bai Ningbin estava de olho. Por isso ela passou o dia todo flertando. E no fim, o alvo do flerte dela era o homem que o mestre Ningbin escolheu. Principalmente quando ela lembrou do que tinha dito na frente do Bai Ningbin. Lan Yinjin sentiu vontade de se dar um tapa na cara. Lan Yinjin se apressou em pedir desculpas ao mestre Ningbin. "Não foi de propósito, eu juro. Eu não sabia que ele era. Se eu soubesse antes, podia me bater. Eu nunca teria ousado tratar o cunhado assim." A expressão de Bai Ningbin continuava calma. "Não se preocupe. Ele não está nem aí para você." Alan Ying quis perguntar: "Nossa, precisava ser tão direto?" Vendo a expressão de Bai Bin tão séria, Lan Yinjin perguntou: "Então, qual é a situação de vocês agora? Em que pé estão as coisas?" Bai Ningbin respondeu: "Ele ainda não se interessou por mim, apesar de eu ser o tutor dele. Mas Bai Ningbin acha que eu não me interessei por ele. Que eu gosto da Liu Huyan e que ele é só alguém que estou usando para provocar a Liu Huyan. Mas, por ele ter alguma utilidade para mim, ele não parece se importar. Só de poder ficar ao meu lado, ele já fica muito feliz." Ao ouvir o que Bai Ningbin disse, Lan Yinjin não resistiu e olhou de novo para mim, que estava na plateia. Eu estava lá, parado, olhando na direção dele. Antes, torcendo com tanta vontade, eu achei que ele fosse o maior gado do Bai Ningbin. Mas no fim, o mestre Ningbin é que é o gado de outra pessoa. Diferente dos envolvidos, que estavam calmos, os outros pareciam ter ouvido a fofoca do século e estavam super animados. No grupo de mensagens, todos começaram uma discussão acalorada. "O Bai Ningbin está afim do Jian Xiaoyu?" Para quem não sabe, eu costumava ser o capacho da Liu Huyan. A Liu Huyan não me dava a mínima, e eu vivia correndo atrás dela feito um empregado, fazendo de tudo por ele. Mas agora, o Bai Ningbin, que dá um pau na Liu Huyan em todos os sentidos, está envolvido comigo. Nesse momento, Liu Huyan saiu do ginásio depois de trocar de roupa, parecendo extremamente sombrio. Ele perdeu a competição, e o pior é que a pessoa que o fez perder de forma humilhante.
Lu Jingnian e Wang Yan seguiam de perto, querendo consolá-lo, mas não sabiam por onde começar, porque eles também estavam frustrados. Um segundo atrás, eles ainda achavam que alguém como Bai Ningbin jamais se interessaria por mim. Mas, num piscar de olhos, o Bai Ningbin foi falar comigo por iniciativa própria. Wang Yan disse, aquele Bai Ningbin é cego, por acaso. Como ele pode se interessar por aquele cara? Ele não sabe quem é o Jian Xiaoyu. Lu Jingnian, com uma expressão séria, pensava que, não importava o quanto eu tentasse, Liu Huyan sempre ficaria do lado dele. Mas, depois de ver Bai Ningbin hoje, o fato de Ningbin ter alguma relação comigo quase os deixou completamente loucos. Mas por quê? Um cara como eu, já é muito ter dinheiro, e ainda conseguir alguém como a Bai Ningbin. Será que é porque eles não se esforçaram o suficiente? Se eles tivessem ido torcer pela Bai Ningbin hoje, talvez as coisas fossem diferentes quando eu saísse do ginásio. Os caras que estavam comigo olharam para mim e perguntaram, Jian Xiaoyu, você e a Bai Ningbin já se conheciam? Eu murmurei um urrum. Então, eles perguntaram de novo, então vocês estão namorando agora? Eles estavam perto mais cedo, e o olhar da Bai Ningbin foi diferente demais. O jeito que ela olhou para mim não foi nada comum, era impossível eles não pensarem besteira. Eu disse, não. Somos apenas noivos. Embora eu seja bem insistente com a Bai Ningbin, isso é só por causa da minha vida passada. Nesta vida, eu não tenho certeza do que a Bai Ningbin pensa de mim, além dessa história de noivado. Depois do que aconteceu com a Liu Huyan, eu não me atrevo a tirar conclusões precipitadas. Tenho medo de, por um deslize, virar o capacho dos outros de novo. Vendo a cara de preocupação deles, eu disse, é só que nossos pais se conhecem. Por isso a gente é um pouco mais próximo. Todos olharam para mim. Ah, é isso? Então sua família é rica de verdade. A gente pensou que... Eu não evitei o assunto. Pensaram que eu era sustentado por uma mulher mais velha. Os outros ficaram meio sem graça quando eu toquei no assunto. Afinal, é o que dizem na internet. É por causa daquela vez que alguém veio me buscar na porta da escola. Eu sorri e disse, pensem o que quiserem. Para mim, tanto faz. Não é a verdade mesmo. Eu só acho ridículo. Eu, precisar ser sustentado por alguém? Depois de me despedir de alguns caras de outras turmas, voltei para minha sala. Assim que eu apareci, vi que todo mundo estava olhando para mim. Eu já me acostumei com esse alvoroço todo. Sentei-me em silêncio no meu lugar. A pessoa na carteira da frente, uma garota, ficou me encarando. Com um tom cheio de sarcasmo, ela disse, nós perdemos o jogo, mas você parece bem feliz, né? Ela é colega de time da Liu Huyan. Eu abri um sorriso. Quem perdeu o jogo foi você. Não eu. Por que eu não estaria feliz? A garota retrucou, só porque a Bai Ningbin se interessou por você, já está se achando o máximo, né? Eu dei uma risadinha. Qual o problema? Você está com raiva? É porque ela não se interessou por você. Minhas palavras a fizeram engolir seco. Ela fechou a boca, furiosa. Liu Huyan só voltou um tempo depois, com Lu Jingnian e Wang Yan. Liu Huyan sentou-se em seu lugar. Eu olhei de relance para ela e pude sentir que a raiva dela estava prestes a explodir. Toda vez que ela perdia para Bai Ningbin, ficava furiosa assim. Antigamente, eu sentiria essa raiva junto com ela, mas agora, eu só acho engraçado. O olhar de Liu Huyan caiu sobre mim, e ao me ver sorrir de canto, seu olhar ficou ainda mais frio. Eu disse em voz baixa, por que está olhando para mim? Você não tem habilidade o suficiente e ainda quer me culpar? Liu Huyan me encarou. Ela perdeu o jogo. E eu, não só não a consolei, como ainda fiquei aqui, rindo dela. Ele era tão irritante. Antes, toda vez que ele perdia uma competição para Bai Ningbin, eu comprava coisas e dava presentes para animá-lo. Dizia para ele não ficar triste, que ele era muito melhor que Bai Ningbin. Mas agora, eu comecei a zombar dele. O sinal do fim da aula já tinha tocado. Arrumei minhas coisas rapidamente, me levantei e saí da sala. Ao me ver sair,
Liu Huyan também se levantou. Ele pegou suas coisas e me seguiu para fora da sala. Ele foi tão rápido que nem Lu Jinian conseguiu acompanhar seu ritmo. Eu mal tinha chegado na escada e Liu Huyan já estava logo atrás de mim, e de repente agarrou meu braço. Eu olhei para ele, um pouco surpresa. Liu Huyan, que cena é essa? Liu Huyan me encarou com os olhos vermelhos. Vendo ele daquele jeito, eu também fiquei paralisada. Liu Huyan, contendo suas emoções, perguntou: Você realmente pretende ficar com a Bai Ningbin de agora em diante? A pergunta dele me pegou de surpresa. Antigamente, ele nunca se importaria com essas coisas. O que deu nele agora? Vendo Liu Huyan me olhar como se eu o tivesse traído, tentei tirar a mão dele do meu pulso, mas percebi que ele estava me segurando com muita força. Sem opção, eu dei uma risada. Você não era o que mais detestava quando eu ficava no seu pé? Você dizia que cada dia em que eu te importunava era como um pesadelo para você. Foi isso que ele mesmo me disse antes de eu morrer. Se ele não tivesse dito, eu nunca saberia que o meu amor por ele o enojava tanto. Acontece que o meu amor incondicional, aos olhos dos outros, não só não era precioso, como também era um fardo. Liu Huyan, ao ouvir minhas palavras, ficou atordoado por um momento e disse: Eu nunca disse isso. Ele não se lembrava de ter dito algo assim. Claro que eu sei que o Liu Huyan de agora não disse isso, mas não significa que ele nunca tenha pensado assim. Eu dei um sorriso frio. Mas você sempre me odiou, não é? Se não me odiasse, por que vivia andando com a Lu Jing? Nian e dava as coisas que eu te dei para ela? Por que a tratava tão bem, mas me tratava como uma empregada? Enquanto eu dizia isso, forcei algumas lágrimas a caírem dos meus olhos. Eu não sinto mais amor pelo Liu Huyan. Afinal, depois de tudo que passei, o que restou no meu coração foi apenas ódio. Eu já morri uma vez, como eu poderia gostar dele de novo? Mas a eu da vida passada passou a vida inteira desejando o amor dele, desejando que ele pudesse gostar um pouquinho mais de mim. E no final, acabei com um destino tão trágico. Toda vez que me lembro dessas coisas, meu coração se enche de uma tristeza imensa. Essa tristeza avassaladora invade meu peito. Se eu não tivesse tido essa chance de renascer, quão patética teria sido a eu que ele abandonou naquele cortiço? Pensando nisso, meus olhos se encheram de lágrimas. Liu Huyan me observava, olhando para os meus olhos avermelhados. Originalmente, ele só veio falar comigo porque não suportava me ver com a Bai Ningbin daquele jeito. Mas, desta vez, ele viu em meus olhos uma tristeza que nunca tinha visto antes. Ele só nunca gostou de mim, é isso. Ele gosta do Lu Jingnian. Mas por quê, com esse olhar de dor? Parece que eu cometi um erro imperdoável? Ele me magoou tanto assim? Liu Huyan. Ele disse: Eu não sei. Só não quero falar sobre sentimentos. Mesmo a essa altura, ele ainda estava procurando desculpas. Eu levantei a mão e enxuguei minhas lágrimas. Eu sei que você só não quer falar de sentimentos comigo. Com o Lu Jingnian, vocês sim são almas gêmeas, certo? Já que é assim, então se eu estou com o Bai Ningbin ou com Alan Yinjin, não é da sua conta, não é? Ele ainda tentou dizer algo, mas minha reação realmente o deixou um pouco culpado. Enquanto nós dois nos encarávamos, o Lu Jingnian e a Wang Yan chegaram. Lu Jingnian estava parado no topo da escada, olhando para mim e para o Liu Huyan. Lu Jingnian olhou para nós dois, surpreso. Desta vez, da perspectiva dele, eu e o Liu Huyan estávamos muito próximos. Minha mão ainda estava sendo segurada pelo Liu Huyan. Assim que o Lu Jingnian apareceu, ele pareceu se lembrar de algo e soltou minha mão na hora. Vendo essa reação instintiva, dei um sorriso amargo. Quando ele me viu com o Bai Ningbin, ele talvez tenha ficado um pouco ansioso. Afinal, a carteira dele tinha fugido. Mas a pessoa mais importante no coração dele sempre será o Lu Jingnian. Com medo de que eles não começassem a brigar, eu disse em voz baixa: Então, não me procure em particular. Tenho medo que o Lu Jingnian entenda errado. Depois de dizer isso, não fiquei por mais tempo. Virei-me e desci as escadas. Assim que cheguei ao andar de baixo, o meu olhar, que antes estava embaçado pelas lágrimas, foi imediatamente seco por mim.
Eu não tenho motivo para chorar por um canalha desses. Agora há pouco, eu só estava querendo provo. Calo, só isso. Na vida passada, ele me enganou daquele jeito. Nesta vida, não vou deixar barato para ele. Quando ele estiver desesperado, tenho que lhe dar um pingo de esperança de que ainda gosto dele. Me vendo ir embora, o Lu Jingnian desceu as escadas lentamente e perguntou ao Liu Huyan, afinal, o que aconteceu entre vocês? Acho que vi ele chorando agora há pouco. Liu Huyan disse, estou indo embora. Ele não estava com cabeça para nada e não sabia como se explicar para o Lu Jingnian. Minha atitude de agora provou que eu ainda gosto dele, então foi por ele ter sido tão frio comigo que eu escolhi o Bai Ningbin. Talvez eu não devesse saber que ele e o Lu Jingnian estão juntos. Assim que saí da escola, encontrei o Bai Ningbin esperando em silêncio por mim no portão. Ele já tinha tirado o agasalho esportivo e vestiu o uniforme da escola secundária número 1. Alan Yinjin também estava ao lado dele. Os dois estavam me esperando pacientemente. Assim que eu apareci, Alan Yinjin me viu primeiro. Ela disse para o Bai Ningbin, o cunhado chegou. Ao ouvir a voz dela, Bai Ningbin se virou para olhar para mim. Naquele momento, muitas pessoas estavam reunidas no pátio da escola. Todos prestavam atenção em cada movimento de Bai Ningbin. Vê-lo na quadra era uma coisa, mas vê-lo aqui, com outro estilo, era diferente. Usando o mesmo uniforme, Alan Yinjin parecia meio cafona. O uniforme limpinho em Bai Ningbin. Ela é tão encantadora. Quando me viu, ela veio até mim e pegou minha mochila. Pela atitude dela, dava para ver que ela é muito legal comigo, não que eu esteja puxando o saco dela. Bai Ningbin parecia não se importar com o que os outros pensavam. Ela olhou para mim e disse, vamos comer primeiro. Eu concordei com a cabeça. Meu humor não foi nem um pouco afetado por Liu Huyan. Aquela mulher não é digna de afetar meu humor. Lan Yinjin me viu e disse, oi, cunhado. Eu levantei a cabeça e revirei os olhos para ela. Vendo que eu não fui com a sua cara, Lan Yinjin se tocou e pediu desculpas. Então, antes fui eu que não enxerguei quem você era e acabei te irritando sem querer, cunhado. Por favor, não fique com raiva de mim. Eu estava errada mesmo. Ela não parava de me chamar de cunhado, mas eu nem estava com paciência para discutir. Apenas me virei para Bai Ningbin e perguntei, vocês são amigas? Meu tom de voz deixava claro o meu desprezo. Bai Ningbin olhou para Lan Yinjin e me disse, não. Lan Yinjin disse apressadamente, não diga isso, cunhado. A culpa foi toda minha. Eu peço desculpas. Eu disse, você foi a primeira pessoa a dizer na minha cara que eu sou bancado por uma mulher mais velha. Eu me lembro disso muito bem. Lan Yinjin disse em voz baixa, eu errei. É tudo culpa daquelas pessoas na internet que falam besteira. Eu vou investigar isso agora, ver quem fez e garanto que vou te vingar, cunhado. O carro da família Bai já tinha chegado. Bai Ningbin ignorou Lan Yinjin, abriu a porta do carro e me disse, entra. Lan Yinjin ficou parada na calçada. Ao nos ver entrar no carro, acenou educadamente para nós dois. Então não vou mais atrapalhar vocês. Já estou indo. Até a próxima, cunhado. Desejo a você e a minha Ningbin toda a felicidade do mundo e muitos filhos. Bai Ningbin fechou a janela do carro e me disse, impotente, não liga para ela. Não imaginava que você conhecesse ela. Bai Ningbin estendeu a mão e me ajudou a colocar o cinto de segurança. A gente só joga tênis de vez em quando. Falando em tênis, na hora eu me lembrei da postura de Bai Ningbin durante o jogo e não pude deixar de elogiá-la. Ningbin, você joga tênis muito bem. Você marcou tantos pontos sozinha hoje. Você nem viu a cara que a Liu Huyan fez de raiva. Bai Ningbin olhou para mim, que a elogiava, e disse com sua calma habitual, ele que é muito ruim. Se não fosse pela Liu Huyan, ele nem estaria nessa competição. Quando ouvi Bai Ningbin dar sua opinião sobre Liu Huyan em um tom tão sério, achei bem interessante. Não imaginava que ela também falasse mal dos outros, apesar de ser verdade. Eu disse, é que você é boa demais. Sério, não sei se você tem algum defeito. É linda, tira notas boas e joga tênis bem. Os garotos que sentaram comigo hoje te adoram.
Bai Ningbin disse. Eu não conheço eles. Claro que eu sei que você não os conhece. É que eu acho que você é incrível demais. Mas, você aparecendo assim na minha escola hoje, e ainda andando tão perto de mim, você não tem medo do que as pessoas vão ficar fofocando pelas suas costas? Bai Ningbin olhou para mim. Que fofoca? Eu respondi. Até agora, a internet inteira está dizendo que eu sou bancado por uma velha, que eu sou sustentada, que falam de mim pelas costas, que minha reputação não é das melhores. Bai Ningbin. Bing disse, eu não me importo com isso. Ao ouvir aquilo, eu, Xiaoyu, dei um sorrisinho. Pela expressão de Bai Ningbin, ele parecia já saber dos boatos de que eu era bancada por alguém. Mas, nesses últimos dias, ele não tocou no assunto na minha frente. Será que ele veio hoje para me defender? O motorista nos deixou no restaurante e, assim que nos sentamos, meu celular apitou com uma mensagem. Abri para ver e era da Liu Huyan. Ela tinha me enviado uma mensagem, desculpe. Ao ver essas palavras, eu, Jian Xiaoyu, fiquei paralisada por um instante. Ela pediu desculpas? Parece que ela realmente não quer que eu e o Bai Ningbin nos aproximemos. Talvez as pessoas sejam assim, mesmo que ela não desse a mínima. Para mim, ao me ver próxima de outra pessoa e não ligando mais para ela, começou a ficar desesperada. Bai Ningbin perguntou, o que você quer comer? Eu respondi, para mim tanto faz. Vê o que você quer primeiro. Bai Ningbin pediu alguns pratos, e lembrando que Jian Xiaoyu gostava de pimenta, pediu mais alguns para ela. Ultimamente eles jantavam juntos com frequência, então Bai Ningbin já a conhecia muito bem. O tio Jian ainda não voltou, ele perguntou. Eu disse, desanimada. Ele anda muito ocupado. Falar sobre isso deixava Jian Xiaoyu muito inquieta. Na sua vida passada, seu pai morreu em um acidente de carro antes do seu vestibular. Agora, ela passava todos os dias focada em melhorar suas notas. Então o tempo que passava com o pai era muito pouco. Claro, seu pai sempre foi assim, ocupado. Mesmo que ela quisesse passar mais tempo com ele, ele não teria tempo para acompanhá-la. Mas ela já estava mentalmente preparada. Quando a hora estivesse chegando, se não deixasse seu pai sair, conseguiria evitar o acidente, certo? Bing viu que Jian Xiaoyu mastigava concentrada, com os olhos fixos na mesa, mas sem saber no que estava pensando. Ele a observava. Ele percebeu que, às vezes, ela ficava assim, pensativa. Sua intuição lhe dizia que Jian Xiaoyu tinha algum segredo, mas como ela não parecia querer contar, ele não insistiria. Liu Huyan chegou em casa. Seu pai, que andava sempre jogando, tinha voltado e estava no quarto de Liu Huyan. Ao vê-lo entrar, Liu Yong, com uma expressão fria, disse, como anda a sua relação com a Jian Xiaoyu? Ultimamente? Não anda de jeito nenhum. Liu Huyan tinha passado o caminho de volta para casa pensando em Jian Xiaoyu. Agora, vendo seu pai, sua expressão também esfriou. Não anda de jeito nenhum. Eu não mandei você ir agradar ela? Ainda não conseguiu. Vendo a atitude do pai, Liu Huyan disse, por que eu tenho que ir agradar ela? Ela já me demitiu. Eu ainda tenho que ir implorar para ela? Eu não tenho dignidade? Embora o fato de ela estar com Bai Ningbin fizesse Liu Huyan se arrepender, com o impulso de querer reconquistá-la. Ao ver a cara de seu pai, Liu Huyan se sentiu aliviada por ter se afastado de Jian Xiaoyu. Mal ela terminou de falar, Liu Yong avançou e lhe deu um tapa no rosto. Sua pirralha imprestável. Se você não for agradar ela, de onde vamos tirar dinheiro para gastar? Rápido! Quanto dinheiro você tem aí? Me dá agora! Era óbvio que ele tinha perdido todo o dinheiro no jogo de novo. Liu Huyan, Ian, olhando para o pai, você foi jogar de novo? Não se meta na minha vida. Não seja nojenta como a sua mãe. Acredita que eu te arrebento? Antes, quando você estava bem com o Jian Xiaoyu, tinha dinheiro que não acabava mais. Mesmo que eu jogue umas cartinhas, não vai mudar nada. Mas você tinha que ficar com aquele pobretão qualquer. Agora olha só, deixou um peixe tão grande escapar. Traga ele de volta agora mesmo. Se não, eu não vou te perdoar. Liu Yong disse e saiu. Vendo-o sair, Liu Huyan foi para debaixo da cama,
onde escondia o dinheiro. Ela remexeu um pouco e descobriu que o dinheiro que tinha guardado ali tinha sido pego por seu pai. A casa deles não era grande. Desde pequena, ela morava junto com o pai. Por isso, não tinha privacidade nenhuma. Os lugares onde podia esconder dinheiro eram poucos. Antes, quando estava com Jian Xiaoyu, ela escondia secretamente uma parte do dinheiro que ele lhe dava, porque estava prestes a entrar na universidade. Depois de começar as aulas, haveria gastos por toda a parte. Não dava para contar com o pai dela, então ela só podia contar consigo mesma. Mas ela não esperava que seu pai ainda assim encontraria o dinheiro. Liu Huyan saiu quando seu pai já tinha ido embora. Olhando para as costas dele, Liu Huyan ficou com tanta raiva que não aguentou e chutou a parede ao lado. Depois do jantar, Jian Xiaoyu e Bai Ningbin saíram do restaurante. Estava chovendo lá fora. O motorista da família Bai levou Jian Xiaoyu até a porta e abriu um guarda-chuva para ele. Jian Xiaoyu desceu do carro, Bai Ningbin pegou o guarda-chuva e o acompanhou até a porta. Jian Xiaoyu disse para Bai Ningbin: "Pronto, a chuva está muito forte, volte logo." Bai Ningbin olhou para ele com ternura. "Boa noite." A voz dele era muito suave. Jian Xiaoyu olhou para ele, e vendo seus olhos brilhando enquanto o encarava, seu rosto não pôde deixar de corar um pouco. Eu assenti com a cabeça. "Certo. Você também, volte e descanse cedo. A gente se vê amanhã, Bai Ningbin." Ele assentiu, abriu o guarda-chuva e voltou para o carro. Jian Xiaoyu observou suas costas, e percebeu que era realmente muito feliz quando estava com ele. O motorista partiu rapidamente. Jian Xiaoyu estava prestes a entrar quando ouviu uma voz familiar. "Jian Xiaoyu." Ele se virou e viu Liu Huyan saindo das sombras. Ela estava sem guarda-chuva. Não se sabe há quanto tempo ela estava ali, mas estava completamente encharcada. Vendo-a daquele jeito, fiquei um pouco surpreso. "O que você veio fazer aqui?" "Primeiro, me manda uma mensagem pedindo desculpas. E agora vem me ver? Aquela ceninha que você fez à tarde foi bem útil, hein?" Liu Huyan olhou para mim, vendo que meu rosto, que há pouco estava sorrindo, agora se fechou completamente ao vê-la. "Ficar com o Bai Ningbin te deixa tão feliz assim?" "Deixa, sim." Jian Xiaoyu disse. "Ele é bom para mim, diferente de você." Liu Huyan sempre tinha uma expressão fria no rosto na frente de Jian Xiaoyu. É raro ele ter essa expressão tão afetuosa, mesmo eu sabendo que ele tem um coração de gelo. Tudo o que ele faz é pura encenação. Mas, ao vê-lo de um jeito que nunca vi antes, me sinto estranhamente feliz. "Não vou", disse Jian Xiaoyu. Ao ouvir isso, Liu Huyan deu um sorrisinho de canto. "Parece que você realmente não planeja mais voltar para mim." Jian Xiaoyu disse. "O que foi? Tá faltando dinheiro de novo? Você só faz essa cara de apaixonado pra mim quando tá sem grana." Liu Huyan olhou para ele. "Você está imaginando coisas. Eu só queria passar pra te ver. Já vou indo." Depois de dizer isso, ele se virou para ir embora, mas não andou muito, e Jian Xiaoyu o viu desmaiar. Jian Xiaoyu chamou a tia Zhou. A tia Zhou veio e, ao ver Liu Huyan deitado ali, disse: "Esse não é o Sr. Liu? O que aconteceu com ele?" "Não sei, ele desmaiou." A tia Zhou, segurando um guarda-chuva, tocou a testa dele. "Ele está com a testa ardendo em febre. Deve ser febre. O que fazemos agora?" "A gente cuida dele", perguntou a tia. Jian Xiaoyu disse: "Traga ele para dentro. Chame um médico." "É para ele ficar no quarto de antes, tia Zhou?" perguntou ela, incerta. Jian Xiaoyu disse: "O tio Liu, o motorista, não tinha um quarto? Deixa ele ficar lá por enquanto." Antes, Jian Xiaoyu sempre arrumava para ele quartos do seu próprio padrão. Agora, dar um quarto desses para ele seria um desperdício. Do jeito que ele está agora, só merece mesmo o quarto do motorista. E foi o que a tia Zhou fez. Ela mandou levarem Liu Huyan para o quarto dos empregados e depois chamou um médico. Depois de confirmar que era só febre e nada grave, ela o deixou descansando. Jian Xiaoyu ficou parado na janela, olhando para o jardim. Que chuva forte esta noite. Ele já tinha tomado banho, mas não conseguia dormir. Foi quando Bai Ningbin mandou uma mensagem.
Cheguei. Jian Xiaoyu respondeu, ok. Eu acabei de tomar banho. Então vai dormir cedo. Boa noite. Depois de mandar a mensagem para ele, Jian Xiaoyu foi dormir. Na manhã seguinte, quando acordou, a tia Zhou já tinha preparado seu café da manhã. Jian Xiaoyu sentou-se à mesa e perguntou à tia Zhou, e o Liu Huyan, como está? Ele acordou de madrugada e foi embora logo cedo. Jian Xiaoyu olhou para a tia Zhou, meio surpreso. Sério? Pensei que ele ainda estivesse aqui. A tia Zhou disse, eu pedi para ele esperar o senhor acordar antes de ir, mas ele não quis me ouvir. Às vezes, eu realmente não entendo o que se passa na cabeça dele. Jian Xiaoyu disse, eu também acho que ele não bate bem da cabeça. A tia Zhou olhou para Jian Xiaoyu e disse, eu acho que a senhorita Ning Bing é muito melhor que ele, jovem mestre. No futuro, é melhor o senhor não ter mais contato com o Liu Huyan. A tia Zhou estava com medo que Jian Xiaoyu ficasse cego de amor de novo e voltasse para Liu Huyan. Ao ouvir a tia Zhou, Jian Xiaoyu sorriu e disse, pode ficar tranquila. É que ontem ele desmaiou na porta, e eu fiquei com medo que ele morresse e trouxesse azar. Por isso que eu o ajudei, senão nem teria ligado. A tia Zhou disse, que bom. Desde que Jian Xiaoyu deixou de ser cego de amor, a tia Zhou não se preocupava mais com ele o tempo todo como antes. Parece que aquele jovem mestre mimado e teimoso realmente amadureceu bastante. De manhã, depois que Jian Xiaoyu chegou na escola, Liu Huyan, ele já tinha voltado para trocar de roupa e ir para a escola. Quando viu Jian Xiaoyu aparecer, abaixou a cabeça e o ignorou. Ele parecia ter voltado a ser o mesmo cara frio e indiferente de antes. Jian Xiaoyu achou que aquela pessoa era um absurdo. Afinal de contas, na noite anterior, ele tinha salvado a vida de cão dele. E ele não disse nenhum obrigado. Ele se sentou em seu lugar e também o ignorou. Acha mesmo que eu ainda vou ser o gado dele como antes? Depois da aula, Lu Jingnian se aproximou. Ele e Liu Huyan precisavam ir a uma reunião do conselho estudantil. Os dois saíram juntos. Lu Jingnian olhou para Liu Huyan e perguntou, você está melhor hoje? Liu Huyan olhou para ele. Estou bem. Na verdade, não foi nada demais ter perdido a competição ontem. Vendo que ontem Liu Huyan estava junto com Jian Xiaoyu, Lu Jingnian ficou um pouco preocupado. Liu Huyan não disse nada. Ontem, seu pai roubou seu dinheiro e, por isso, ele ainda estava de péssimo humor. Lu Jingnian, vendo que ele não falava muito com ele, disse, Huyan, se você quiser ficar com o Jian Xiaoyu, eu também te apoio. Você está pensando demais. Liu Huyan olhou para Lu Jingnian e disse, pelo Jian Xiaoyu, eu não sinto absolutamente nada. E eu nunca vou ficar com ele. Eu só fiquei inconformado de vê-lo com Bai Ningbin. Não quero facilitar as coisas para eles. Lu Jingnian disse, ainda bem. Huyan, não importa o que aconteça. Eu sempre vou te apoiar. Liu Huyan assentiu com a cabeça. Ele se lembrou que seu pai queria usá-lo para enganar a família Jian e pegar seu dinheiro. Ele não faria isso. Liu Huyan sentia que seu pai era uma pessoa sem escrúpulos. Ele não podia ser usado pelo pai para fazer algo que não queria. Então, depois de acordar de manhã, ele simplesmente foi embora da casa do Jian e não queria mais ter qualquer tipo de envolvimento com Jian Xiaoyu. Como, durante o período que se seguiu, Liu Huyan passava todos os dias com Lu Jingnian e não aparecia mais na frente de Jian Xiaoyu. Jian Xiaoyu também não se importou com eles. Eu passei todos os dias estudando com afinco. Depois da aula, quando não tinha nada para fazer, ia passear e comprar imóveis. Agora os preços dos imóveis ainda estão baixos, mas no futuro vão subir absurdamente. À tarde, Jian Xiaoyu saiu da escola. Ele demorou um pouco mais para terminar a lição de casa hoje. Quando saiu, já não havia muita gente no portão da escola. Jovem mestre Jian. Assim que Jian Xiaoyu saiu, alguém o chamou. Ele levantou a cabeça e viu Liu Yong. Vendo que era ele, Jian Xiaoyu disse, Tio Liu, você veio procurar o Liu Huyan. Liu Yong olhou para mim e disse, isso mesmo, vim dar uma olhada nele. Aquele moleque, eu ando brigando com ele o tempo todo. A culpa é toda dele. Por insistir em ficar com aquele tal de sobrenome Lu, não sabe o que é bom para ele.
Não fique com raiva dele. Eu não tenho motivo para ficar com raiva. Vendo que Liu Yong parecia bem acabado, Jian Xiaoyu franziu a testa. Nesse momento, Liu Huyan e Lu Jingnian saíram da escola. Vendo Jian Xiaoyu e Liu Yong ali. Da última vez, Liu Yong pegou seu dinheiro e sumiu por todos esses dias. Agora que ele voltou, com certeza é porque o dinheiro acabou. Liu Yong lançou-lhe um olhar de reprovação. Estou conversando com meu genro. O que você tem a ver com isso? Fica na sua. Ele olhou de relance para Jian Xiaoyu. Você ainda não sumiu? O que está fazendo aí parado? O quê? Está mesmo querendo ser o genro do meu pai? Nem se olha no espelho para ver se merece. Some daqui! Ele gritou furiosamente com Jian Xiaoyu. Apesar de saber que a atitude dela com ele nunca foi boa, Jian Xiaoyu ainda ficou chocado por Liu Huyan falar assim com ele. Ele a encarou. Parecia que essa mulher sempre tinha essa atitude com ele. Ele ficou pasmo por alguns segundos antes de voltar a si. Você está viajando. Quem iria querer alguém como você? Depois de insultá-la, Jian Xiaoyu foi embora apressado. Liu Yong, vendo de costas, disse, genro, não se preocupe. Daqui a uns dias eu faço a Huyan ir te procurar. Essa pirralha. Quando chegarmos em casa, eu vou dar uma lição nela. Ele tentou segui-lo, mas Liu Huyan não lhe deu a chance e o barrou. Liu Yong, furioso, olhou para Liu Huyan. O que você pensa que está fazendo, Liu Huyan? Você não se esforça e ainda não me deixa me esforçar, é isso? Mal consegui encontrá-lo e você já o espantou. Será que dá para você fazer alguma coisa direito? Jian Xiaoyu já tinha entrado no carro. Vendo Liu Huyan barrar o pai dele, fechou a cara. Você pode parar de vir à faculdade? Eu venho se eu quiser. Liu Yong disse, e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você nunca pensa em arrumar dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Liu Huyan disse, você pegou todo o dinheiro da última vez. Era o dinheiro da minha faculdade, então você. O que você tem feito ultimamente? Ao mencionar isso, Liu Yong ficou furioso. Antes, quando Liu Huyan conseguia manipular Jian Xiaoyu, ele não tinha nenhuma objeção, nem se importava se Liu Huyan estava com Lu Jingnian todos os dias. Afinal, o próprio Jian Xiaoyu não se importava. Mas agora não dava mais. Como Jian Xiaoyu não dava mais bola para Liu Huyan por causa de Lu Jingnian, ele não podia mais tolerar que Liu Huyan continuasse assim. Ele precisava dar um jeito nela. Liu Huyan disse, isso é problema meu. Vá embora logo, eu preciso ir trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Liu Yong disse, sem paciência. Só sabe fazer esse seu bico de merda. Quanto você acha que ganha por mês com isso? Era bem melhor você ir bajular o Jian Xiaoyu. Olha só como você deixou o cara irritado. Eu simplesmente não gosto dele. Qual é o problema? Você. A gente se acerta em casa. O dinheiro, me dá logo. Se não me der, eu vou atrás do Jian Xiaoyu. Anda, vai arrumar dinheiro, ouviu? É igualzinha à sua mãe, não tem um pingo de coração. Liu Huyan, com uma expressão fria, disse, se você vive ou morre, não é da minha conta. Depois de dizer isso, ela entrou direto no ônibus que estava parado, sem esperar por seu pai, Liu Yong. Vendo-a fugir, ele ficou morrendo de raiva e olhou para as poucas centenas que tinha na mão. Essa minha filha está cada vez mais desobediente. Lu Jingnian, que tinha saído junto com Liu Huyan, viu a cena toda, mas não teve coragem de aparecer. Apenas se escondeu de lado, observando em silêncio, e só saiu depois que todos foram embora. Ele só sabia que Liu Yong era motorista. Não fazia ideia de que ele era o pai de Liu Huyan. E além disso, Liu Huyan, já estou sem grana e ele ainda tem a cara de pau de vir me pedir dinheiro. Isso já é passar dos limites, né? Pensando que a cena seria um tanto vergonhosa se ele saísse, ele simplesmente não saiu. Só apareceu depois que eles foram embora. Jian Xiaoyu ficou no carro observando por um bom tempo antes de mandar o motorista partir. Pensando em como Liu Huyan teve a coragem de xingá-lo, ele achou aquilo ridículo. Eu nem gosto dela. E ela ainda com medo de ter que se casar comigo só porque o pai dela me elogiou uma vez ou outra. Quando Jian Xiaoyu chegou em casa, a tia Zhou olhou para mim e disse, toda sorridente, o jovem mestre voltou. Respondi com um
Tia Zhou, quem te deixou com raiva? Vendo que ele estava de cara fechada, a tia Zhou percebeu na hora que era ele quem não estava feliz. Ele disse, não é nada. Só umas pessoas que dão azar. Quando o Bai Ningbin chegar, diga para ele me encontrar no escritório. Ultimamente o Bai Ningbin tem chegado um pouco tarde. Jian Xiaoyu não sabia com o que ele andava ocupado. Mal tinha subido e Bai Ningbin chegou. O jovem mestre não parece muito feliz hoje. O que aconteceu com ele? Perguntou o Bai Ningbin. Ele não disse, mas pela cara dele, deve ser algo relacionado a Liu Huyan. Só os assuntos dela o deixam com aquela frieza toda. Bai Ningbin subiu as escadas, abriu a porta do escritório e viu Jian Xiaoyu. Ele estava no computador, assistindo ao especial de Ano Novo mais famoso do ano. Ele estava bem concentrado nas esquetes de comédia, e até ria com vontade. Bai Ningbin se aproximou e sentou no lugar vago ao seu lado. Jian Xiaoyu olhou para ele. Chegou? Bai Ningbin olhou para ele por um instante e disse, sim. Tive um imprevisto. Você anda muito ocupado ultimamente? Antes ele sempre chegava mais cedo, e saía da escola antes de mim. Pelo jeito, ele parecia ter muita coisa para resolver. Ao ouvir a pergunta, Bai Ningbin fez que sim com a cabeça. Sim. Ele olhou para Jian Xiaoyu e disse, mas não vai atrapalhar as aulas de reforço. Vou fazer o possível para vir sempre. Suas notas também melhoraram bastante ultimamente. Jian Xiaoyu olhou para Bai Ningbin e disse, você vai fazer faculdade em Jinshen, não é? Ao ouvir minha pergunta, Bai Ningbin ficou surpreso por um momento. Na verdade, a família dele já queria que ele fosse, mas ele ainda não tinha ido. Ele olhou para Jian Xiaoyu e perguntou, como você sabe? Ao ouvir isso, Jian Xiaoyu deu um sorrisinho. Claro que eu sei. É da minha vida passada. Só que isso tudo só aconteceu depois do vestibular. Naquela época, Jian Xiaoyu nunca tinha pensado em ir embora, em ir para outro lugar. Liu Huyan escolheu uma faculdade local, então ele ficou por aqui também. Na verdade, na vida passada, a nota da Liu Huyan foi autossuficiente para entrar nas melhores universidades do país. Mas ela escolheu ficar em Yunshin. Jian Xiaoyu não entendia. Talvez fosse porque ela não queria deixar este lugar, ou talvez por causa de Lu Jingnian. Ela nunca escondia nada dele. Mas para Jian Xiaoyu, ela nunca contava nada. Além disso, naquela época o pai dele tinha acabado de falecer. Bai Ningbin disse, eu devo ir sim, mas provavelmente só depois que passar o vestibular. Eu perguntei, você acha que com as minhas notas eu consigo passar numa faculdade em Jinshen? Bai Ningbin olhou para mim e assentiu. Sim. Se você quiser mesmo, você consegue passar. Desliguei a videochamada e me espreguicei. Então vamos nos esforçar por esse objetivo. Bai Ningbin me olhou, um pouco surpreso. Você quer ir para Jinshen? Disse Jian Xiaoyu. Eu só quero me esforçar ao máximo. Afinal, já que comecei de novo, preciso sonhar mais alto. Se nem eu mesma tiver coragem de sonhar, nem a deusa Guanyin vai fazer um milagre acontecer. Bai Ningbin me viu recuperar toda a minha confiança, e meu humor melhorou. Eu só estava irritada com a Liu Huyan. Então, Jian Xiaoyu contou o que aconteceu na frente da escola. Não é ridículo? Eu nem disse que queria casar com ele. Ela agiu como se eu estivesse desesperada para isso e ainda foi super grossa comigo. Que maluca! É só porque ela gosta do Lu Jingnian, né? Faz parecer que ele é a última bolacha do pacote. A culpa é minha por ter sido tão cega no passado. E ter feito ela se achar tão importante, disse Bai Ningbin, olhando para mim. A nossa Xiaoyu é boa demais para ele. Jian Xiaoyu ouviu as palavras de Bai Ningbin e olhou para ele, percebendo que ele a encarava fixamente. Naquele instante, ela ficou um pouco sem graça. Ai, meu Deus! Que droga! Eu realmente achava que, depois da vida passada, meu coração já estava morto, mas quando Bai Ningbin fala comigo desse jeito, eu ainda sinto um pingo de vergonha. Depois de um tempo, Jian Xiaoyu se acalmou. Você fala assim com todo mundo? Não, disse Bai Ningbin. Eu não sou do tipo de pessoa que age assim com qualquer um. Então quer dizer que eu sou bem diferente para você. Ao ouvir minhas palavras, Bai Ningbin travou. Ele desviou o olhar, fez uma expressão séria e disse, eu prometi ao tio Jian, que cuidaria bem de você.
Assim que ouviu ele mencionar o pai dela, Jian Xiaoyu perdeu o interesse na hora. Ele é obediente até demais, né? Se a sua família mandasse você ficar com outra pessoa no futuro, você também concordaria? Bai Ningbin olhou para Jian Xiaoyu com uma expressão complexa. A pergunta o deixou sem resposta. Jian Xiaoyu disse: "Ah, tá bom, tô só brincando com você. Não leva tão a sério. Desse jeito, parece até que eu tô pegando no seu pé." Jian Xiaoyu sentiu que Bai Ningbin talvez não gostasse tanto assim dela. "Bai Ningbin, você tem alguma garota de quem você gosta?" Vendo que ela fez essa pergunta, Bai Ningbin respondeu, confuso: "Por que está perguntando isso?" "Só por curiosidade", disse Jian Xiaoyu. "Embora meu pai tenha pedido para você cuidar de mim e você tenha concordado, você deve ter seus próprios sentimentos, né? Se por acaso você gostar de outra garota, não precisa se forçar a nada." Bai Ningbin olhou para Jian Xiaoyu por um bom tempo antes de dizer: "É porque a gente tem passado todos os dias juntos ultimamente, que você já se cansou de mim." Seu olhar parecia um pouco magoado. Jian Xiaoyu já tinha se levantado. "Eu já vou para casa por hoje." "Não foi isso que eu quis dizer. Eu não estou te expulsando." "Ei, Bai Ningbin, você é muito temperamental." Ele não ficou. Em vez disso, foi embora na mesma hora. Tia Zhou viu sair e disse: "Jovem mestre Ningbin, eu já estou de saída." A expressão de Bai Ningbin estava péssima. "Certo. Vá com cuidado." Jian Xiaoyu desceu as escadas, mas Bai Ningbin já tinha saído pela porta. Tia Zhou me viu e perguntou: "O que aconteceu com o jovem mestre? Ele ficou bravo de novo?" Jian Xiaoyu disse: "Eu só estava conversando de boa com ele, e do nada ele fica bravo. Como essa pessoa pode ser tão esquentadinha?" Vendo que eu estava prestes a sair para procurá-lo, a tia Zhou avisou que o pessoal da imobiliária viria te procurar daqui a pouco. Jian Xiaoyu se lembrou do assunto sério de comprar uma casa e se conteve. Primeiro, ele cuidou de seus assuntos em casa. Liu Huyan, depois de terminar o trabalho, voltou para casa e encontrou Liu Yong. Ele ainda estava lá. Normalmente, ele já teria saído, mas agora estava sem dinheiro. Tinha voltado para casa, revirado tudo por um bom tempo, mas não achou dinheiro nenhum, então só podia ficar sentado ali fumando. Vendo Liu Huyan chegar, Liu Yong disse: "Trabalhou a noite toda e ganhou mais uns trocados? Conseguir me dar 1.000 yuans por mês já seria ótimo. Não chega nem aos pés de um dedinho do Jian Xiaoyu." Liu Huyan retrucou: "O pouco que eu ganho é com o meu próprio esforço. E de que adianta o seu esforço? O dinheiro que o Jian Xiaoyu te deu antes, você não ganharia nem se esforçando a vida inteira. Huyan, não pense que você é grande coisa só porque conseguiu um pouquinho. Neste mundo, tudo depende da família. Olha só a vida que nós dois, pai e filho, tínhamos quando você morava na casa do Jian. E olha a vida que a gente leva agora. Eu não vou fazer esse tipo de coisa." Liu Huyan disse: "Você não tem medo de que um dia seja acusado de fraude e vá para a cadeia? Se a sua vida for arruinada, não me arraste junto." Falando nisso, Liu Huyan olhou para o pai. "Já que você diz que tudo depende da família, então, por que você, como pai, não se esforça?" "Eu." Liu Yong ficou sem palavras, mas logo respondeu a Liu Huyan: "Naquela época, eu não tive sorte, e ainda por cima arrumei uma inútil como a sua mãe, que vivia doente. Foi isso que me deixou tão pobre. É por isso que eu insisto para você ficar com o Jian Xiaoyu. Me diga, de que adianta você ficar com o Lu Jingnian? No futuro, quando vocês dois se casarem, não vão acabar levando uma vida de pobreza do mesmo jeito? A família Jian é tão rica, e o Jian Xiaoyu gosta tanto de você. Basta você tratá-lo um pouquinho melhor. E aquele sem miolos não vai comer na sua mão." "Eu não gosto dele", disse Liu Huyan, "e não vou ficar com uma mulher de quem eu não gosto." "Gostar? Gostar vale alguma coisa por acaso? Eu não estou pedindo para você gostar de verdade do Jian Xiaoyu, só estou mandando você ir atrás do dinheiro dele. Qual o problema nisso?" "Eu não vou." Pensando em Jian Xiaoyu, ele e ele mesmo não eram do mesmo mundo. Liu Huyan simplesmente não queria andar com ele. Ele tinha que admitir, com Jian Xiaoyu por perto, sua vida era de fato muito mais simples. Mas ao ver o ar de presunção de seu pai, ele ficava muito irritado.
Ele forçou minha mãe a ir embora e me maltratou desde pequeno. E agora quer usar o meu lombo para se dar bem? Um cara que só sabe apostar o dia todo, ele acha que merece. Liu Yong disse com desdém, se não fosse este velho aqui ter te feito tão bonito, você acha que teria capacidade para fazer alguém se interessar por você? E eu sei que você tira notas boas na escola. Mas quando eu estudava, minhas notas também não eram ruins. Aquele Jian Qingmin, o que ele tem de tão especial? As notas dele nas provas eram piores que as minhas. Ele só virou chefe porque a família dele tinha dinheiro. Liu Huyan, com a cara fechada, entrou direto no quarto e bateu à porta. Liu Yong ficou do lado de fora xingando por um bom tempo. Ele simplesmente tapou os ouvidos com um lenço de papel. De manhã, Jian Xiaoyu viu Liu Huyan na escola. Quando ele entrou, seu rosto estava machucado. Jian Xiaoyu ficou atônito por um instante. O que aconteceu com Liu Huyan? Ele apanhou? Ele se lembrou da discussão que teve com o pai dele ontem. Será que o pai dele o espancou quando ele voltou para casa? Liu Huyan sentou-se ao seu lado. Ao verem a cena, ninguém mais ousou dizer uma palavra. Lu Jingmian também viu a aparência de Liu Huyan. Ficou chocado ao vê-lo ferido. Liu Huyan sentou-se ao lado sem dizer uma palavra. Vendo sua aparência desgraçada e teimosa, Jian Xiaoyu não pôde deixar de falar. Seu pai te bateu? Ao ouvir minhas palavras, Liu Huyan, com um rosto sério, olhou para Jian Xiaoyu e disse, o quê? Quer me ajudar de novo? Tudo bem, me dê alguns milhões. O velho tem muitas dívidas de jogo. Se você me der alguns milhões, eu namoro com você, que tal? Enquanto ele falava, seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Era como se estivesse zombando da estupidez dele. Aquilo fez o sangue de qualquer um ferver. Jian Xiaoyu disse, eu só perguntei por perguntar, e você já vem me pedindo milhões. E ainda quer namorar comigo. O que você está pensando? Se é assim, então não se meta na minha vida. Liu Huyan baixou a cabeça com uma expressão fria. Na verdade, não foi seu pai que o agrediu. Foram os cobradores de dívidas, que apareceram em sua casa de manhã cedo para arrumar problemas com seu pai, e ele acabou sendo envolvido e se machucando. Eles também o avisaram para pagar o dinheiro o mais rápido possível. Quando ele morava com a família Jian, nunca teria passado por nada disso. O salário do pai dele era alto, e além disso, Jian Xiaoyu lhe dava uma mesada. Embora seu pai sempre pegasse dinheiro dele, ele nunca pegava tudo, porque ele sempre gastava. Antes, ele esbanjava de propósito para não ter que dar todo o dinheiro ao pai. A vida dele agora, em comparação com aquela época, era uma completa bagunça. Mas ele não queria mais se aproximar de Jian Xiaoyu. Se ele realmente seguisse as ordens de seu pai e continuasse o enrolando por dinheiro, temia que um dia ele também se tornasse um lixo de pessoa, se tornasse igual ao seu pai. Jian Xiaoyu olhou para Liu Huyan com uma expressão de profundo afeto. Na verdade, eu me preocupo muito com você. A palavra preocupo fez o coração de Liu Huyan disparar por um momento. Ele olhou para ele. Jian Xiaoyu abriu um sorriso, preocupado em saber se você está bem ou não. Contanto que eu saiba que você está mal, eu fico aliviado. Ele tinha uma expressão afetuosa, mas disse palavras que pediam para apanhar. Jian Xiaoyu disse, da próxima vez que seu pai te bater, lembre-se de me avisar. Eu quero ir lá para aplaudir. Liu Huyan pegou seu livro, sua expressão era horrível. Vendo que Jian Xiaoyu estava passando dos limites, ele finalmente falou, você não acha que vai ser feliz só porque está com Bai Mingbin, né? Ele é ótimo em todos os sentidos. Como ele poderia se interessar por um idiota como você? Ele com certeza tem segundas intenções ao se aproximar de você. Zhang Xiaoyu rangeu os dentes. O que rola entre ele e eu não é da sua conta. Lu Jinian estava sentado ali, escrevendo algo com muita atenção. Normalmente, ele já teria vindo se preocupar com Liu Huyan, mas hoje nem sequer olhou para ela. Liu Huyan disse, ele só está estudando com atenção. É mesmo, disse Jian Xiaoyu. Quando seu pai veio aqui ontem, ele estava por perto, mas se escondeu bem longe. Liu Huyan, me diz, você não levou um fora meu só para levar um fora dele agora, né? Lu Jinian sempre foi uma pessoa muito esperta, nunca se deixaria entrar numa situação ruim.
Apesar de Liu Huiyan ser ótimo em tudo, Lu Jinian com certeza se importa com aquele pai dela, viciado em jogo. Na vida passada, o motivo pelo qual os dois se amavam tanto foi apenas porque a família Jian carregava o fardo por eles. Na casa do Jian, Liu Huiyan tinha dinheiro que não acabava mais para dar ao pai dela. Mas agora que Jian Xiaoyu não anda mais com Liu Huiyan, os problemas da família Liu foram expostos. Na vida passada, como Liu Huiyan poderia ter se machucado? Jian Xiaoyu já tinha resolvido tudo para ela. As palavras de Jian Xiaoyu deixaram a expressão de Liu Huiyan um pouco feia. Assim como Jian Xiaoyu disse, depois que a aula acabou, Lu Jinian não veio procurá-la. Parecia estar muito ocupado. Wang Yan se aproximou, olhou para Liu Huiyan e disse, Liu, a gata da escola. O que aconteceu com o seu rosto? Você brigou com alguém? Ela é uma boa aluna, normalmente não faria uma coisa dessas. Como brigar? Liu Huiyan disse, não foi nada. Wang Yan olhou para Jian Xiaoyu e disse, precisa chamar a polícia ou algo assim? Quer que a gente ajude? Não precisa. Vendo Wang Yan tão preocupada com Liu Huiyan, Jian Xiaoyu disse, com o que o Lu Jinian está tão ocupado? Wang Yan virou a cabeça, olhou para Lu Jinian e me respondeu, o Jinian anda ocupado escrevendo um discurso. Foi o professor que pediu. O que foi? Ah, entendi. Então ele está bem ocupado mesmo. Liu Huiyan está machucada e ele nem se importa. Ao ouvir as palavras de Jian Xiaoyu, Wang Yan disse, os assuntos dos dois só dizem respeito a eles. O que você quer dizer com isso? Quando a Liu, a gata da escola, se machuca, o Jinian com certeza é quem mais se importa. O Jinian é o melhor para ela. No futuro, os dois vão até para a mesma universidade. Claro que você com certeza não vai conseguir passar. Mesmo que sua família seja rica, não dá para usar seus contatos no vestibular, né? Enquanto Wang Yan falava, Lu Jinian, que ouvia ao lado, sentiu uma vontade imensa de ir lá e calar a boca dela. Ele já estava tentando ser o mais discreto possível, mas a Wang abriu a boca e começou a tagarelar, sem parar. Eu olhei para Liu Huiyan. Para qual faculdade você vai prestar vestibular? Na vida passada, Liu Huiyan e Lu Jinian foram ambos para a Universidade de Yunxin, mas Jian Xiaoyu ainda estava muito curiosa do porquê Liu Huiyan de repente pensou em ir para a Universidade de Yunxin e não para Qingyi. Naquela época, ela até chegou a pensar que Liu Huiyan com certeza fez isso por causa do Lu Jinian. Ao ouvir as palavras de Jian Xiaoyu, Liu Huiyan disse, por que você está perguntando isso? Jian Xiaoyu disse, só por curiosidade. Quero ver para qual faculdade vocês vão, para eu ir junto. Já que a gente se conhece e tudo. A escola anterior também era uma boa ideia, né? Assim a gente veria se o relacionamento de vocês duraria para sempre. Que piada é essa, Wang Yan? Você, com essas suas notas horríveis, acha que consegue se comparar com as notas da beldade da escola e as do Jingnian? Mesmo que suas notas tenham melhorado agora, você não consegue nem ficar entre os 10 melhores da nossa sala. Você tem certeza de que consegue entrar na mesma escola que eles? Liu Huiyan também pareceu achar que Jian Xiaoyu estava sonhando alto demais. A gente vai para Qingyi. Que tal você vir junto? Liu Huiyan realmente queria ir para Qingyi. Assim, ele poderia ficar longe de Liu Yong, e não seria mais assediado por ele. Além disso, poderia ir para a capital procurar sua mãe. Não vai tentar a Universidade de Yunxin? Perguntou Jian Xiaoyu, surpreso. Liu Huiyan disse, por que eu tentaria a Universidade de Yunxin? Talvez a Universidade de Yunxin seja o seu limite, mas não é o meu. Certo. Então eu também vou para Qingyi. Disse Jian Xiaoyu com um sorriso. Wang Yan achou as palavras de Jian Xiaoyu um tanto cômicas, mas ela não o contrariou. Com medo de que suas palavras fossem duras demais e irritassem Jian Xiaoyu, ela voltou para o lado de Lu Jingnian e se sentou. E disse para Lu Jingnian, o Jian Xiaoyu é hilário. Ele disse que quer ir para Qingyi. Será que ele realmente acha que as notas dele estão boas agora? Lu Jingnian levantou a cabeça e olhou para Jian Xiaoyu. Antes, ele queria que Jian Xiaoyu voltasse a gostar de Liu Huiyan. Mas depois que Bai Ningbin apareceu, Lu Jingnian sentiu que essa esperança era muito remota. Seus olhos pousaram em Jian Xiaoyu enquanto ele dizia para Wang Yan. Você acha que Jian Xiaoyu ainda gosta de Liu Huiyan? Se for isso,
Seria ótimo. Se Jian Xiaoyu continuar gostando de Liu Huyan, pelo menos aquele pai do Liu Huyan não vai mais dar problema. E não vai mais aparecer na escola do nada. Liu Huyan também teria dinheiro para usar. Ao ouvir as palavras de Lu Jingnian, Wang Yan disse, se ele se atrever a gostar do Liu Huyan, eu acabo com ele na base do xingamento. Lu Jingnian olhou para Wang Yan. Ter uma amiga que não entende absolutamente nada das suas intenções é realmente cansativo. À tarde, Lu Jingnian e Liu Huyan foram para uma reunião. Só então ele olhou para Liu Huyan e perguntou, como você se machucou? Foi seu pai que te bateu? Foi. Disse Liu Huyan. Umas pessoas vieram procurar meu pai. E acabou rolando uma briga. Foi por causa de dinheiro? Lu Jingnian viu o que aconteceu ontem, então já imaginava. Liu Huyan assentiu. Sim. Lu Jingnian olhou para ele, pensou um pouco e, finalmente, criou coragem para expor sua ideia. Liu Huyan, não dá para você continuar assim. Que tal pedir ajuda ao Jian Xiaoyu? Eu? Pedir ajuda para ele? Liu Huyan olhou para Lu Jingnian, confuso. Você não dava aulas de reforço para ele antes? Por que não volta a dar aulas para ele agora? A gente realmente não tratou ele muito bem antes. Querendo ou não, ele é o jovem mestre. A gente devia agradar um pouco mais ele. Ele não deve se importar de ter você como professora de reforço. Não. Eu não quero. Eu já fui demitida pelo Jian Xiaoyu e não quero ir implorar para ele. Apesar de ser pobre, eu ainda tenho minha dignidade. E daí? É só para ganhar dinheiro, disse Lu Jingnian. Dar aulas para ele com certeza paga mais do que um bico numa cafeteria. E a situação do seu pai também pode ser resolvida. Vendo que ele a empurrava para Jian Xiaoyu, Liu Huyan ficou um pouco desconfortável. Se eu for dar aulas para ele, você não vai ficar chateado? Lu Jingnian sorriu. Por que eu ficaria chateado? De qualquer forma, você não gosta dele. Para o Jian Xiaoyu, poder gastar dinheiro com você, ele com certeza ficaria muito feliz também. Liu Huyan disse, agora todo mundo na escola sabe do relacionamento dele com a Bai Ningbin. Se eu for atrás dele agora, o que vão pensar? Eu não vou fazer algo que eu não gosto só por dinheiro. Lu Jingnian retrucou. Mais cedo ou mais tarde, a Bai Ningbin vai descobrir que o Jian Xiaoyu é bancado. Quando isso acontecer, ela não vai mais querer o Jian Xiaoyu. Você, como amiga, se preocupando com ele, não é normal? Além do mais, você também não gostaria de vê-lo com a Bai Ningbin. E acabar tendo um final trágico, não é? Liu Huyan não disse nada. Nesse ponto, ela concordava com o que Lu Jingnian dizia. Bai Ningbin é excelente em todos os aspectos, é verdade, mas o casamento deles foi arranjado pelos mais velhos. A Bai Ningbin provavelmente não gosta dele de verdade. Lu Jingnian, vendo seu silêncio, sondou. Se você acha difícil pedir, eu posso ir falar com o Jian Xiaoyu para ele te contratar de novo como professora particular. Acredite em mim, eu consigo resolver isso. Huyan, não importa o que aconteça. Você precisa terminar o ensino médio. Seu pai. Se continuar assim, acho que vai ser difícil até você se formar. Liu Huyan olhou para Lu Jingnian, mas ainda sentia que aquilo não era certo. Ela ficou até um pouco irritada. Você acha que eu não consigo sobreviver sem o Jian Xiaoyu? Eu não disse isso, respondeu Lu Jingnian. O Jian Xiaoyu só está agindo assim comigo para me provocar. Mas é impossível eu baixar a cabeça para ele. Com a situação do meu pai, se eu for atrás dele e arrastá-lo para os meus problemas, que tipo de pessoa eu seria? Depois de falar, Liu Huyan não ficou mais tempo. Ela foi direto para a sala de multimídia para a reunião. Durante a aula de educação física da tarde, depois da chamada, Jian Xiaoyu se escondeu debaixo de uma árvore para descansar. Lu Jingnian se aproximou e perguntou, preocupado, por que você está aqui sozinho? Jian Xiaoyu levantou a cabeça e olhou para Lu Jingnian. Estava na cara que ele queria alguma coisa. Por quê? Por acaso eu tenho outros amigos na escola? Desde que ele brigou com Lu Jingnian e Liu Huyan, ninguém mais queria se aproximar dele. Ele não era como Lu Jingnian e Liu Huyan, que eram super populares. Eles eram muito sociáveis. Felizmente, Jian Xiaoyu
Não achava que isso fosse um problema. Se não, ser excluído por eles daquela forma o teria deixado na pior. Lu Jingnian, ao lado de Jian Xiaoyu, olhou para o uniforme esportivo que ele usava e viu que não era nada barato. Tinha que admitir, o Jian Xiaoyu era mesmo rico. Lu Jingnian disse, a propósito, Jian Xiaoyu, posso falar uma coisa com você? Pode falar. Lu Jingnian disse, você poderia deixar a Liu Huyan continuar sendo sua professora particular? Jian Xiaoyu se afastou um pouco em silêncio. Por quê? Lu Jingnian disse, a Huyan não está passando por um momento nada fácil agora. Você sabe da situação do pai dela. Sei, mas o que eu tenho a ver com isso? Por favor, ajuda ela. Lu Jingnian fez uma cara de bom moço. Se a Huyan continuar assim, a situação dela só vai piorar. E para você não falta dinheiro, eu garanto que ela vai te dar aulas com seriedade. Eu também vou te ensinar junto com ela, para que suas notas possam melhorar. E aí a gente entra na mesma universidade. Que tal? Embora o talento de Jian Xiaoyu não fosse grande coisa, se ele conseguiria passar, já era outra história. Mas depois que Liu Huyan fizesse o vestibular, ele estaria livre e não precisaria mais se preocupar com isso. Jian Xiaoyu olhou para Lu Jingnian. Ele não disse nada. Lu Jingnian falou, por que você está me encarando? Eu pareço um idiota para você. Jian Xiaoyu disse, vocês dois, sempre tão pombinhos apaixonados. E agora você vem me apresentar ela para ser minha profs. Sora particular? Você acha que eu vou pagar um salário para ela de novo, como antes, e sustentar vocês dois como um otário? Lu Jingnian apertou os lábios com força, olhando para Jian Xiaoyu. Para você esse dinheirinho não faz falta. Você gasta centenas de milhares só no aniversário dela, não é? Essa grana para você é só um trocado. Eu prefiro doar meu dinheiro para construir escolas em áreas pobres do que dar para Liu Huyan. Eu não vou mais gastar dinheiro com ela, já disse. Depois de falar, Jian Xiaoyu analisou Lu Jingnian. Ele não esperava que Lu Jingnian realmente viria implorar para ele. Ele deve ter juntado muita coragem. Mas, fazendo isso, ele realmente não se sentiu humilhado? Lu Jingnian disse, se é por causa da minha relação com a Huyan que você a odeia tanto,